Fala galera, eu sou Rafael Carvalho. E eu sou o Zé Eduardo. Sejam bem-vindos ao HeroCast, esse podcast que está jogando a real no mundo dos negócios e no empreendedorismo. E hoje, galera, olha só, estamos aqui com Edson Mackenzie, mais conhecido como Mac. Ele é especialista em startup, autor do Pitch Perfeito e um cara que está nesse mercado há muito tempo, é um amigo de longa data. Mac, é um prazerzão ter você aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo ao HeroCast. Cara, tô aqui ansioso e feliz por estar aqui, primeiro porque eu tenho acompanhado direto o HeroCast, tudo que vocês fazem aqui, toda a galera que vem aqui acompanha o Strider quebrando tudo aqui dentro, então fico mega feliz. E um pouco apreensivo, cara, por te conhecer há tantos anos. Se eu tentar meter um migué aqui, tentar dar uma engabelada, você vai te arrancar de mim o que você quiser. Então, assim, por favor, cuidado com o que você pergunta, que pra você eu respondo. Valeu, galera da Hero, obrigado pelo carinho, um prazer enorme estar aqui, tô feliz pra caramba. Sou apaixonado por esse modelo de comunicação, por ter sido radialista. Comecei minha carreira no rádio com 14 anos e me apaixonar por comunicação e por educação. Então, estar aqui nesse momento com vocês é uma grande conquista. Cara, a honra é toda nossa, né, isso, Edu? Certeza. Aliás, eu queria já entrar aqui um pouquinho na sua biografia, porque assim, quando a gente olha o teu histórico antes do digital, parece que você planejou tudo para ter todos os talentos necessários pro digital, né? Vamos falar Ele foi dando check, né? Ele foi dando check, hoje tudo que precisa. Inclusive, ele pode mandar uma assim, desde que eu tinha 5 anos, eu tinha um plano. Como é que foi montar esse checklist antes de saber que ia ser necessário, né? Legal, cara. Eu sou capricorniano, e aí eu sou um cara, dizem que os capricornianos, eles nascem velhos e morrem criança. Então, eu sempre fui um cara muito planejador. Então, eu gosto de planejar. Só que eu planejei a minha vida até os 25 anos de idade só. Então, não é porque eu planejei até os 25. Naquela época que eu era criança, eu pensava assim, cara, minha família é imigrante nordestina. Eles foram pro Rio de Janeiro, enfim, nasci no Rio, mas... por isso que eu brinco que meu sotaque carioca, porque eu tenho sotaque de carioca e design cearense, que é essa mistura das duas coisas, né? Mas quando eu nasci no Rio, minha mãe já não tinha TV, então minha mãe era alucinada pelo rádio. Então o meu sonho, eu achava que o auge da minha vida era trabalhar no rádio. E como minha mãe só ouvia uma emissora específica, Sistema Globo de Rádio, Rádio Globo no Rio de Janeiro, então eu achava que o dia que eu trabalhasse ali, eu tinha realizado todos os sonhos da minha vida. Então eu botei isso na cabeça, cara. Então, e aí qual que era o maior problema? Eu era gago quando eu era moleque. Eu era gago. Caramba! E até hoje ainda, se eu fico nervoso, eu ainda gaguejo, assim, tem todas essas dificuldades. Então, eu peguei essa minha dor, esse meu problema com comunicação, que eu tinha essa dificuldade, sofria muito bullying quando era moleque, e falei, vou me dedicar a isso aqui, vou trabalhar isso aqui, para que eu consiga romper todas essas barreiras. Perdão pela tosse. Bem mal. Isso. Então, vou me dedicar para quebrar todas essas barreiras. Então, olhando para isso, eu comecei a trabalhar, a estudar, a ler muito. Eu me viciei em ler, porque o meu fonoaudiólogo disse que quanto mais eu lesse, mais eu ia ter tranquilidade para usar as palavras. Então, me apaixonei por ler. Mas quando a gente era muito pobre, como a gente era muito pobre, eu tinha pouco acesso a livros. Então, eu lia muito dicionário, eu lia muito enciclopédia, o que tinha em casa. Então, eu fui me preparando para chegar nesse momento. Tô emocionado. E uma coisa assim, enquanto o Mackenzie vai se hidratando, uma coisa que eu posso falar aqui, que acho que dessa habilidade que você desenvolveu com comunicação, e puxando um gancho que assim, não sei pra quem talvez não, acho que é difícil alguém da nossa audiência não te conhecer, mas se alguém não te conhece, o Mackenzie tá em eventos gigantescos, alguns deles você lá no palco, apresentando todo o evento. E você é uma das poucas pessoas que quando desce do palco, eu acho que ainda é mais gente boa e mais simpático do que quando você estava lá em cima. Obrigado, cara. Eu te conheço há mais de uma década e sempre foi isso. Eu te encontro são sozinho. 2 décadas já. Quase 2 décadas, né? Te encontro sozinho, você é o Mackenzie, você tá no evento, você é o Mackenzie, você tá lá no palco, você é o Mackenzie. Cara, você tem alguma preocupação de, tipo, como que você gere isso? Porque, assim, ó, a gente tá num mercado que eu vejo muitas pessoas se transformarem. Né? A pessoa tá ali, contigo é uma pessoa, ela vai sobe num palco de 2 centímetros, ela muda completamente.
Como que você pensa e como que você faz pra, cara, você é o Mac em qualquer situação. Nessa época que eu tava contando do início da minha carreira, minha mãe falava assim, cara, você quer entrar na rádio, entra nem que seja pra ser faxineiro, e lá você mostra o seu talento. Só que nunca se esqueça de tudo que você fez pra chegar ali. Tudo que passou pela tua vida pra chegar nesse ponto. Obrigado, Edu. Então, quando eu... E aí, quando eu somo isso, quando eu faço um corte aqui e vou pra vida do empreendedor, você sabe muito bem que a vida do empreendedor é ficar rico e ficar pobre muitas vezes. Às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia. Né? Então, enquanto as pessoas chegam no final do mês, assim, dia 30, dia 30, caramba, o pagamento vai cair, a gente fica, meu Deus, é dia 30, tem que pagar a folha. Então, desculpa pela voz. Então, assim, eu entendo que a vida é uma construção, a vida é uma estrutura que a gente precisa olhar. Então tem momentos que você está nesse momento de destaque, você está em ascensão, e tem outros momentos que você precisa pedir ajuda, tá tudo bem pedir ajuda. Então eu vou tocando dessa maneira. Top. Não, porque é interessante essa coisa, eu não sabia isso, que você tinha esse problema com a voz, né? Porque acho que ninguém imagina isso quando vê você hoje, né, Marcos? Comunicador, Comunicador, na rádio, né? em rádio muito tempo. Exatamente, eu não tinha essa informação, de verdade, aqui eu não tinha essa informação da sua biografia. E é muito legal como você transformou isso, como você falou, né, uma coisa que você sofria bullying, etc, você transformou isso num... Porque a gente já falou várias vezes aqui sobre oratória, sobre se comunicar, etc, mas é interessante porque acho que todo mundo que tinha falado até agora eram pessoas que já tinham uma certa facilidade e evoluíram, né, mas você é uma pessoa que teve que enfrentar tudo pra conseguir chegar nisso, né? Cara, eu acho que eu tenho uma outra coisa junto com isso aqui que eu posso te contar da minha biografia, que eu acho que eu nunca contei também tão publicamente assim, mas basicamente geralmente todo mundo vai sempre encontrar um grande problema na sua vida, todo mundo vai ter sempre você vai ter uma pedra no seu caminho, e tudo depende do que você faz com aquilo, né? Às vezes você dá a volta, às vezes você passa por cima, às vezes você tenta quebrar a pedra, né? E tem gente que vai catando as pedras pelo caminho, e tem gente que não tem nem esse caminho, tem que criar o seu próprio caminho, olhando assim. No meu caso, eu descobri que como minha família era nordestina, tinha aquela coisa do sotaque e tal, a gente numa cidade como Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem a malemolência, aquele jeito, então sobreviver nesse ambiente, então ser criança na década de 80, é algo que talvez a geração Y não tenha noção do que é. Pauleira que era, né? Eu sou de 83. Eu sou de 82, então assim... Pauleira que é. É aquela coisa, fazer aniversário e receber ovo podre na cabeça. Exatamente. Então assim, ser criança na década de 80 não é para os fracos. Então assim, cara, eu aprendi muito cedo que eu tinha que enfrentar isso. Por minha família ser de imigrante nordestino, a gente tem morado numa região que hoje é uma favela, a gente também tem que superar essas dificuldades. Então, mais do que você simplesmente olhar para algo e ver que aquilo é um negócio muito grande e desistir, eu botei na minha cabeça, talvez por ser capricorniano, que eu tinha que transformar aquilo numa grande oportunidade. E foi assim que eu fui me desenvolvendo. Então, eu comecei a trabalhar em rádio como caboman, como sonoplasta, então eu ia pro Maracanã naquela época, desenrolar cabo pra galera entrar naquela época o repórter entrava em campo, né, então precisava de alguém para controlar o cabo. Depois eu fui pro estúdio, foi uma grande evolução, aprendi a mexer em toda aquela aparelhagem lá, e depois que eu aprendi em toda aquela aparelhagem, eu fui tendo pequenas oportunidades de colocar a minha voz e trabalhar com grandes comunicadores e vê-los assim. Então, eu tive a oportunidade um dia de fazer uma intervenção com o José Carlos Araújo. José Carlos Araújo, sou eu, cara. Chamei ele para dar uma nota de esporte, cara. Caramba. Então é muito top. Por que eu falo que eu planejei minha vida até os 25 anos? Porque eu achava que eu só fosse chegar no Sistema Globo de Rádio com 40 anos. Eu não imaginava aquilo. Porque parecia muito longe, você pensou, cara, o tempo que eu vou levar vai ser... Cara, essa vai ser minha vida. Olha, preto, gordo, favelado, gago, no Rio de Janeiro, cara, impossível. Não tem como. E acabou que eu consegui entrar no Sistema Globo de Rádio com 23 anos. Né? Acabei, pouco depois completei 24, saí de lá com 25, quase 26. Então foi um momento muito de desenvolvimento e de construção.
Então eu acho que eu fui vivendo as coisas e fui aproveitando. Eu sou um cara que eu vivo muito agora, eu vivo muito presente. E eu realmente, por ter lido tanto dicionário e lido essas coisas, para mim o presente é realmente um grande presente. Tanto que quando a gente fala em inglês, a gente chama de gift, sabe? É um grande presente, cara. Então eu vivo cada segundo como se fosse o meu último real oficial, assim. Top. A gente sempre fala aqui muito de jornada, acho que isso está conectando muito, que tem muita gente, acho que ouvindo esse teu papo, a gente falando da década de 80, você vai entregando a idade aqui já. Isso às vezes é um contrassenso no nosso mercado, que a galera quer sucesso do dia para noite, né? Hoje em dia, não sei como que você... hoje, vamos dar um salto, depois a gente entra ali, mas vamos dar um salto agora, Mackenzie, pra garotada de hoje, assim. Você tá em muito lugar, vendo muita gente. O que você vê de diferente na mentalidade do empreendedor de hoje, principalmente desse empreendedor que está no digital, do pessoal que vai tentar falar contigo? Imagine que você está num evento lá, depois que você sai, vai aquela garotada, fiapinho de barba nascendo. Como é que eu fico milionário, Mackenzie? Me conta. O que você vê de diferente? Eu tenho um carinho muito grande pela juventude, né? Eu tenho um dos meus casos de sucesso, já que a gente tem que chamar assim, né? Que ele mesmo declarou publicamente, é o Davizinho Braga. E esse cara é incrível, né? Que ele não é mais Davi, não. Super agora o cara Davi Braga, né? Grande Davi Braga. Inclusive, lançou um livro recentemente. Lançou, eu tava no lançamento do livro dele, eu tô adorando. Então, ainda não terminei, tô para terminar. Então, um presente que eu recebi dele, eu amei. Enfim, mas o Davi, o caso dele, assim, os pais dele tinham... o pai dele, um grande amigo meu, já estava numa situação que estava se construindo. E ele falou, cara, eu quero fazer isso aqui. Ele tinha, sei lá, 10 anos. 9 para 10 anos. E aí o pai dele falou assim, Mac, fala com ele aí, olha, ele tá querendo empreender, fala pra ele que a nossa vida é difícil, fala que não é fácil assim. Deixa eu conversar com ele. Quando eu fui conversar com o Davizinho, né, assim, eu via o quanto ele tinha vontade, organização e principalmente determinação. E quando eu falo com essa geração nova, quando eu identifico essas três coisas nessa geração nova, eu apoio igual. Acho que eu tô gripando, espero que seja só gripe. Você já deve se bater em Curitiba, Curitiba é assim. Aterrizou em Curitiba. Nossa, eu não tava assim, fiquei agora. Mas vamos lá. Você sentir aqui. Então, assim, eu vejo que assim, esse perfil do Davi ali, ele é muito único. Parece que ele tá no meio da galera, mas não. Essa galera que quer ficar rico muito rápido, tem aqueles PLR, perdão. Quer comprar um PLR, quer fazer não sei o quê, acha que vai ficar rico do nada. Essa galera tem dois grandes problemas. O maior deles é se ela conseguir. Se ele conseguir ganhar dinheiro rápido. Porque, cara, tem a coisa que quando eu paro pra ver na minha biografia, o que mais deu errado na minha vida foi ter uma grande quantidade de dinheiro quando eu tava com muita testosterona. Né? O potencial de fazer besteira aumenta exponencialmente. Cara, olha, eu fiz coisas assim que... Não que eu não me orgulhe, mas eu teria pensado mais... Hoje eu pensaria mais vezes. Então, se você tá numa idade ainda que não tá dando para regular todos os hormônios, talvez não seja a melhor coisa ainda você ter tanto dinheiro assim. Então não deseje isso agora. Deseje aprendizado, deseje que as coisas possam dar errado, é pra você jogar isso na cota de aprendizado. Essa geração de agora não teve que sair correndo da escola para pegar o Cavaleiro do Zodíaco. Não gritou com a TV porque estava reprisando episódio. Essa geração tem tudo que é na hora que quer. Aperta um botão, é muito on demand. Não passou pelas mesmas necessidades, né, pelas mesmas buscas que a gente. Então eles têm essa necessidade do imediatismo. Eu estava acompanhando outro dia uma entrevista, o menino disse que não podia trabalhar porque a empresa queria ser uma coisa muito global, muito grandiosa, e não estava alinhado com o pensamento dele, porque ele mora com os pais e malha de manhã, ele não poderia trabalhar o dia inteiro, então ele só poderia trabalhar à tarde. Então, assim, então tem algumas coisas, o nosso país ele é muito grande, ele é muito diverso, com realidades muito complexas, e ao mesmo tempo, ele é muito singular, ele é muito único. Então é muito complicado você determinar cada uma dessas coisas. Então eu prefiro às vezes olhar para uma pessoa
independente da idade dela, mas em especial quando são jovens, se ele me mostra essas características, e principalmente se ele me mostra duas coisas que não tá aqui nessas três que eu falei, que é humildade e gentileza. Se ele me comprova ali naquele momento humildade e gentileza, eu acho que ele tem um grande potencial e é mais fácil de lidar com ele e explicar o que vai dar certo e o que não vai. Cara, faz total sentido, porque tem um potencial gigante, né? Na nossa época, empreender tinham barreiras muito maiores, né? Se você pensar na parte de tecnologia, fazer as coisas acontecerem, o fato da geração de agora ter muito mais acesso, entrega muito mais capacidade deles produzirem rápido, que se juntar isso com essas características que você falou, é o que dá esses outliers como o Davi, né? Uhum. Tipo, cara, você pega uma pessoa com energia pra caramba, a cabeça no lugar, uma visão e valores ali bem centrados. No momento que a gente tá, onde você tem mais acesso à tecnologia, mais disponibilidade de coisas a fazer, né, você cria um ambiente muito propício para que casos como o Davi, de empreendedores que estão tendo muito sucesso, incríveis, despontem, né? Ele sozinho, cara, eu brinquei que é o meu caso de sucesso, mas se ele não tivesse tido ajuda de ninguém, ele seria lá, né? O que ele é hoje, cara. Ele é muito determinado. E eu acho que é isso que muitas vezes falta em algumas pessoas dessa geração. Elas começam a tentar algo e aí quando elas não conseguem, elas não aprendem com o erro, elas não aprendem com a falha, elas simplesmente desistem. E eu acredito que empreender é um conjunto de insistir, resistir, persistir, e no passado eu falava de saber desistir. Hoje eu coloco uma coisa antes, então é insistir, resistir, persistir. Se tiver cansado, em vez de desistir, descansa. Depois de descansar, você toma a decisão se você retoma para o começo ou se você vai desistir. Então é só o ponto de descansar, algo que eu não aprendi quando eu era jovem, que eu aprendi agora mais velho, que é aprender a descansar. Descansar também faz parte do processo de aprendizagem. E é isso que a gente precisa reforçar. Você está falando aqui do processo de aprendizagem, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho na sua biografia, mas só para entender. Tá, você chegou lá, então você começa então, a fazer alguns trabalhos já como radialista. Eu queria saber como é que entrou a questão da educação, como é que você começou a trabalhar como educador também, como é que foi esse processo? Legal. Primeiro que, assim, né, eu entrei muito novo no rádio, né, comecei a trabalhar em rádio com 15 para 16 anos como técnico, depois como radialista, e lá eu aprendi que a gente tinha que estudar, cara, assim, tipo, o rádio, a gente hoje tá vendo a internet, Instagram, e eu me incomodo muitas vezes com a quantidade de coisas que as pessoas postam, porque ou você é um excelente editor, aí você ganha as pessoas ali, ou você é um excelente dançarino, e você dança muito bem as pessoas, né? Ou então você é um bom storyteller ali. E na minha época, o rádio, ele é aquela coisa assim, cara, ou você domina muito conteúdo, o rádio é ao vivo, então se você perde o timing, a piada passa, tudo passa. Uhum. E diferente hoje a gente tem videocast, a gente tá aqui com gravação em vídeo, mas no rádio, você precisa estimular as pessoas a pensar na cadência que você tá falando com elas. Percebe o que eu falei? Eu falei, estimular as pessoas a pensar na cadência. E não é só eu falar, eu preciso produzir, eu preciso me comunicar além da minha voz, com ritmo, com presença. Quantas vezes você pegou o telefone, você falou com alguém lá, alguém que tava te cobrando, e você fechou um negócio e fala, que pessoa legal, né? Porque você nunca viu a pessoa, você imagina que a pessoa é uma pessoa linda, só pelo tom de voz dela, pela forma que ela falou com você. Então o rádio te estimula muito a você desenvolver outras habilidades, outras habilidades sensoriais, além só do tom da voz. E eu, cara, eu comecei a aprender, e quanto mais eu aprendi, eu mais estudava, eu fiquei envolvido com isso de uma tal maneira que, depois que minha empresa quebrou em 2015, eu fiquei sem saber o que fazer. O Kepler, pai do Davizinho, procurei ele para conversar, e ele falou assim, cara, você tem, não só ele, mas outras pessoas também, muito amigos, como o Gil Giardelli, que é um amigo querido, falou, Max, você tem uma história, você passou por coisas que, cara, você só precisa organizar isso e contar. E aí eu comecei a organizar essas minhas histórias para poder contar. E vi que isso também ensinava pelo exemplo. Top. Só para contribuir aqui, até contando um pouco da minha jornada com o Mac. O Mac, galera, ele
é um dos dinossauros da internet brasileira, do empreendedorismo, de startup. Antes do termo startup, que hoje está popular, e graças ao trabalho de muitas pessoas, inclusive do MAC, disseminaram esse termo pelo Brasil todo. Mas antes de todo mundo conhecer o startup, o Mackenzie foi fundador de uma startup que trabalhava com algo que você está acessando aqui, com vídeo. Foi o YouTube antes do YouTube, né, Mac? Criou o YouTube antes do YouTube numa época que fazer streaming de vídeo não era o que é hoje. Hoje em dia, galera que é mais técnica aí, você sobe lá na AWS, encoda tudo e pum, tá tudo funcionando. Isso daqui lá atrás, mano, era um trampo. E o Mackenzie criou o maior portal de vídeos que tinha no Brasil na época, empreendendo em tecnologia, startup. E desde essa época o Mac, cara, começou a se desenvolver também em negócios, em startups, e por aí vai. Deixa eu só fazer uma pausa, só para conectar uma coisa que você falou de educação. Eu sempre fui tão apaixonado e tarado por aprender que nessa minha época do videolog, a empresa estava crescendo e tal, tinha um movimento sobre o Business Model Canvas e eu não conseguia. O Rafa tinha uma empresa e eu contratei o Rafa para dar aula na minha empresa para me ensinar o que era. Eu tenho essa foto até hoje, a foto da gente lá junto. Ele me ensinou, cara, sobre modelagem de negócios, porque o que eu sabia era uma modelagem tradicional, que a gente conhece sobre plano de negócio, essa estrutura. Então ele veio dar um treinamento em company na minha empresa para ensinar a minha equipe a entender aquilo que nem estava se falando ainda. Tanto que a gente montou o material todo, assim, acho que foi a primeira turma que vocês deram aula. Se eu não me engano, 2009 ou 2010. Olha, bem essa época mesmo. Então, assim, pra você ver, cara, assim, eu tô tão envolvido com a educação, gosto tanto de aprender, que quando eu encontro alguém que tem algum conhecimento que eu não tenho, eu faço alguma coisa para ela vir me ensinar as outras pessoas que estão comigo. Mas vamos lá, só pra lembrar. Lembrei disso aqui, agora foi uma boa lembrança. De vez em quando eu esbarro na internet e vejo ainda aquela foto, vejo proposta, nossa, 2009, cara, quanto tempo, né? A gente já trabalhando com empreendedorismo. E, Mackenzie, o que eu queria puxar esse assunto que você contasse também para a galera que está aqui, porque a gente tem essa visão de empreendedorismo, de startup, mas acho que muito da nossa audiência, ela está bastante focada no empreendedorismo digital, na venda de infoproduto. E cada vez mais eu estou vendo esses mundos se conectarem, né? Para mim, a gente caminha para o empreendedorismo, os infoprodutores cada vez com mais grana, tendo melhores resultados, alguns deles já se tornando investidores, já investindo em outros negócios. Queria que você compartilhasse para a gente um pouquinho da tua história como empreendedor de startup e depois como investidor, trazer para a nossa audiência esse mundo que talvez não é o do dia a dia, mas que o mais interessante de ter você aqui é que você coloca o pé em vários universos, né? Então conta um pouco pra gente dessa tua jornada conectando agora, saiu da rádio, criou a Videolog, negócio, empreendedorismo, startup, investimento. É muito cruel ter que contar a história aqui assim, porque tem um monte de coisa nas entrelinhas que aconteceram que eu fiz questão até de esquecer. De tão ruim que... Então nem passa batido. Não, até ruim que foi. Vamos em bullet point. Não, eu preciso contar isso, porque às vezes quando a gente conta assim, parece que foi tudo ótimo, né? E não foi. Então, por exemplo, na época da rádio, eu e o Ariel, que era meu sócio, tanto no Videolog, a gente trabalhava junto em rádio, a gente ficava com uma grande dificuldade nas empresas de... Às vezes a equipe comercial fazia uma venda de comercial, não tinha aquela... quando você vende um spot para uma empresa, vender um spot para Heroes Park, passar aqui na Rádio X. E aí, às vezes o contrato ele não fechava porque não tinha ninguém que produzisse o comercial para Hero para executar lá. Então a gente identificou essa lacuna de oportunidade e a partir dessa lacuna a gente começou a produzir muito comercial para a rádio. A gente aprendeu a fazer aquilo de maneira muito intensa, evoluiu para comercial em vídeo, então começamos a produzir spot de vídeo comercial para TV, assim, a rodo. E com o tempo a gente tinha muita dificuldade de aprovar o material, porque naquela época a gente não tinha essa coisa hoje, bota no link e me deixa eu assistir aqui. Tinha que botar numa caixinha de plástico chamada fita cassete, com uma fita magnética que entrava no aparelho, apertava um botão para você ligado na TV, para o cara aprovar. Então tinha que levar lá a fita, o cara assistir, anotar o que era, voltar para o editor, mudar. Então tinha toda essa coisa.
Então a gente tentou olhar essa dificuldade, olhar essa oportunidade de mercado para criar uma solução. O Ariel, genial, para mim é uma das pessoas mais geniais que eu conheço, está morando em Portugal hoje, trabalhando com Web 3.0. Ele desenvolveu o primeiro protótipo e, cara, ele me chamou para transformar aquilo num negócio. Então, eu sempre fui o cara de negócio em cima da parte da tecnologia. Então, eu nunca fui o técnico, né? Ele sempre foi o grande idealizador técnico. E eu preciso falar disso porque nem sempre os técnicos são reconhecidos da maneira necessária. Então, a ideia dele, ele que eu sempre tive junto, e ele foi sempre muito generoso comigo para me alçar esse status. E eu acho que eu estou trazendo esse ponto porque a gente vive num momento hoje em que as pessoas elas estão percebendo que existem muitas oportunidades e elas precisam ser capacitadas por aquelas oportunidades. Então, se você quer hoje ser garçom, você antigamente ia para o Senac e estudava para ser garçom, né? Ou então você fica ali sentado olhando como o garçom trabalha e vendo como é que ele funciona, e você vai aprendendo olhando. Existem habilidades que não são ensinadas em grandes instituições. Eu quero aprender a fazer feijão, né? Como é que eu faço um bom feijão? Todo mundo tem uma técnica diferente. Tem uma receita diferente, um jeito diferente. Então, a minha técnica, por exemplo, é colocar aipim no feijão. Quando eu cozinho o feijão com aipim, o amido do aipim engrossa o caldo. Eu faço um caldo super bonito. Tem gente que nunca deve ter ouvido falar disso. Agora, se eu pego isso aqui, eu estruturo isso num storytelling, numa narrativa, eu gravo num vídeo disso aqui, que seja um vídeo de 10 minutos, e hoje eu consigo postar na internet, as pessoas vão começar a aprender comigo. Então, o conhecimento ele passa a ser compartilhado. Então é essa que é a essência. Então tem duas coisas aqui. As pessoas elas querem muito aprender, elas precisam aprender, senão elas não vão sobreviver. Eu tô falando do feijão, mas isso vale para qualquer coisa, né? Claro. E ao mesmo tempo, elas não têm tempo ou dinheiro para ir para a estrutura tradicional. Eu preciso ir lá no Senac, sentar, fazer uma ficha, pagar matrícula, sei o que, ir lá, me organizar, sentar lá. Não dá mais. As pessoas querem apertar um botão e assistir. As pessoas não querem ler mais manual, elas querem ver um vídeo como é que faz aquilo. Então, existe essa oportunidade de mercado. Só que as pessoas, muitas vezes, o infoprodutor para aqui. Ele não entende que, se ele quer construir um negócio sobre isso, ele precisa olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, ele precisa olhar como que ele transforma aquilo ali numa oportunidade, num negócio, né? E como esse negócio pode crescer. Então, é um conjunto de sim, você precisa ter habilidade, sim, você precisa ter o conhecimento, sim, você é um talento, mas ao mesmo tempo, existem diversas outras premissas e coisas que você precisa fazer ao longo do tempo, que às vezes o infoprodutor hoje, ele acaba não fazendo, então ele se perde ao longo do tempo. Top. Isso é algo que a gente sempre, de vez em quando eu comento aqui, sobre o pensamento de negócio, né? De vez em quando a gente traz essa discussão aqui, que é exatamente isso que você vê, Mark. Aproveitando que você levantou esse gancho, queria, já que você está aqui, vamos explorando. Bora. Começar a consultoria agora? Começar a consultoria. Você avaliou, acho que no Brasil você deve ter sido uma das pessoas que mais avaliou o pitch. Nossa. Eu posso imaginar, assim, e avaliou o modelo de negócio e recebeu o deck de empresa e tal. De quem está pensando hoje em montar um negócio na internet, um negócio de conhecimento, pensando no infoprodutor, né? Vamos pensar naquele infoprodutor que ele já fatura, ele deu certo ali, mas ele está naquela transição, ele ainda não desenvolveu um pensamento de negócios. Ele fatura porque ele é uma pessoa muito boa, com uma boa audiência, criou um bom produto. O que você vê que são as bases para a pessoa ter um bom business, na real? Ter um bom negócio e não só ter um bom infoproduto. Primeiro ponto é o infoprodutor que quer crescer, ele precisa parar de pensar em faturamento e ele precisa começar a pensar em lucratividade. Primeiro ponto é esse. Porque eu vejo muitas vezes o cara fala assim, eu fiz 6 em 7. Eu faturei 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas ele nunca fala quanto que ele gastou para faturar aquilo. Então, e qual que é o problema? Se você gasta 50 mil, né, para faturar 100 mil, parece que você ganhou 50, só que não. Você tem imposto sobre aqueles 100 mil, você tem uma série de outras coisas, e no final vai sobrar 10, 20 mil para você, por um trabalho aí de 3, 4, 5, 6 meses. E aí você tem que pegar esse valor, 20 mil, não é 20 mil em um mês, é 20 mil em 6 meses. Então você também tem que fatiar isso ao longo dos meses. Então a primeira coisa é parar de pensar em faturamento
e pensar em lucratividade. Ponto número 1. E aí, eu gosto de pensar sempre em trincas. Uma coisa que o empreendedor, infoprodutor não entende é a diferença entre custo, preço e valor. Custo, olha, parece bobagem que eu tô falando. Custo é tudo que você gasta para fazer algo. Preço é tudo que você gasta para fazer, o teu custo, mais uma margem de lucro. E valor não tem nada a ver com essas duas coisas. Valor é a percepção de valor que a pessoa tem do outro lado. Entende? Sabe aquela história do tipo, sei lá, você tá trancado dentro de casa, aí você tem que chamar um chaveiro para abrir a porta. Aí o chaveiro chega lá e fala assim, custa R$200. Ele, caramba, R$200 para abrir uma porta? Ele, não abre você. Tipo, mas você vai, aí o cara vai lá e aí você vai lá e fecha. Aí o cara abre lá em 30 segundos. Ele, 30 segundos para R$200? Você fala assim, não, isso aqui eu posso até fazer de graça. R$200 é pelos 10 anos que eu passei estudando para poder fazer isso aqui em 30 segundos. Então isso é que é percepção de valor e que muitas vezes eu não vejo empreendedores e infoprodutores pensando. Então é isso que a gente tem que começar a olhar. Então, custo, preço e valor é o primeiro prisma. Passou por esse prisma, qual que é o segundo prisma que tem que olhar? Se você está construindo um negócio que é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. É desejável por quê e por quem? Pergunta você tem que responder. Por que isso aqui é desejável? Porque eu estou construindo aqui uma plataforma que vai ensinar o melhor feijão das pessoas. Então, por quem? Qualquer pessoa que more sozinho, precisa conhecer um feijão, vai aprender. Então, por quê e por quem? Ele é desejável, ele é tecnicamente possível. O que eu estou usando de tecnologia, o que eu preciso usar aqui. Quando eu falo tecnologia, vamos entender aqui a etimologia da palavra. Elogia é estudo, né? Tudo é estudo de técnicas. Quais são as técnicas que eu estou aplicando para fazer isso? Posso estar fazendo um jarro de barro. Tá fazendo um bolo, né? Posso fazer um bolo. Isso também é tecnologia. Tecnologia não necessariamente é uma coisa ligada na tomada. É algo que é a técnica, é o conjunto, é o que você aprendeu com aquelas técnicas para você botar aquilo para funcionar. E por fim, se é economicamente viável. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que você gasta para fazer aquilo vai compensar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. E aí eu quero trazer assim, muitas agências de viagem quebram. Por que elas quebram? Porque quando o cara vai lá comprar uma viagem com você, comprou uma viagem de 10 mil. Ele bota aquele dinheiro para dentro. Então ele precisa gerenciar aquele dinheiro. O que vai ficar para ele, a lucratividade é 10%, 12%, 15%. Então se entrou lá 10 mil no caixa, ele não ganhou 10 mil, ele ganhou 1.500. E qual que é o problema? A gente tem agência que se perde com frufrus e coisas, e aí ela acaba gastando dinheiro e ela usa os teus 10 mil para pagar a viagem de quem comprou antes. Então vira uma pirâmide. Então a agência acaba quebrando. Muitas agências de viagem quebram, né? Tem muitas sérias, fazem um trabalho sério, obviamente, mas muitas quebram. A mesma coisa eu vejo com infoprodutores. Muitas vezes eles ficam criando produtos esteira, eles criam um primeiro produto que já, às vezes dá prejuízo, mas porque eles acreditam que quando eles botam essas pessoas aqui dentro, elas vão fazer novos pitches ali dentro para poder fazer uma venda maior. E esse segundo produto já tem um novo pitch para fazer uma outra venda maior ainda. E elas estão mapeando. Então, os maiores infoprodutores que eu conheço hoje, eles estão se tornando especialistas em pessoas, no comportamento humano. Não necessariamente no conteúdo e no que eles estão entregando. Cara, isso faz muito sentido e eu vejo na prática isso todo dia. Todo dia eu vou conversar lá com o cliente da Heroes Park e ele chega para mim e fala assim, putz, Rafael, tô muito feliz porque meu lançamento deu ROI 5. Eu falo, como assim? Não, deu ROI 2, eu investi 2, deu 4. Mas você investiu em quê? Não, eu investi R$2.000 em tráfego e vendi R$4.000. Tô feliz pra caramba. Eu falo, mas e os outros custos do teu negócio? E a tua hora? E o designer do criativo? E o imposto? Vamos planilhar isso aqui. É um ROI seletivo, né? Porque geralmente a galera no mercado ela tende a fazer o cálculo de retorno unicamente em cima de quanto que ele gastou em anúncio. Então se ele gastou 50 mil em anúncio e vendeu 100, ele tá super feliz, ou vendeu 150, ele tá super feliz porque voltou 3 vezes. Só que não, né? Só que a hora que ele vai planilhar todos os outros custos, ele vê que esse valor é muito diferente. E por mais que isso pareça básico, né? Você vê isso todo dia. Galera, quem está empreendendo, você que está no nosso mercado, você não entendeu isso, corre atrás, vai lá no site da Hero,
procura aqui no nosso canal, tem mais conteúdo sobre isso. Isso é o início para você entender um business, né? Mas que ninguém vai fazer um business grande, um business direito, se não começar a entender essa base. Eu costumo, às vezes, ser mais agressivo com a galera e falar, às vezes você tá aí todo pomposo de infoprodutor falando que tá faturando 6, 7 dígitos e o seu João ali da padaria é mais empreendedor do que você. Muito mais. Porque ele sabe calcular a margem, ele entende o negócio dele, ele sabe gerir pessoas, tipo, ele já tá num nível de maturidade, às vezes ele não tá num bom mercado, ele não criou um produto com alta escalabilidade e vai ter um negócio pequeno. Mas o infoprodutor que quer ser grande, que quer jogar o jogo grande, precisa desenvolver cabeça de negócio. Que negócios são negócios, independente do mercado. Né? O Mike falou 6 conceitos aqui que são conceitos bem básicos, você parar pra pensar, né? Básicos, tipo assim, sei lá, numa aula de introdução, num curso de ADM vai falar sobre esses 6, só que você pegar esses 6 aqui, cara, você complexa muito legal, assim. Que esse é o básico que ninguém faz. Que ninguém faz, exatamente. Esses são os meus 30 segundos pra abrir a porta. Porque são esses 6 conceitos aqui que a gente não vê as pessoas discutindo sobre isso, né? Falar sobre preço, isso é uma das coisas que mais aparece pra gente, né? Como é que eu decido o preço do meu... Só que ele não tem essa inteligência aqui que você falou, são esses os 3 conceitos. Ele não sabe quanto que custa, ele não sabe, daí não sabe gerar o preço dele, e ele não tem a menor ideia do valor. Às vezes a gente já falou muitas vezes aqui de produtos, inclusive, que tem valor muito mais alto do que a pessoa pensa, né? Mas porque ela não tá pensando dentro desses conceitos fantásticos. Ainda tem do design thinking, por exemplo, quando eu gosto muito de prismas, né? Então, que é o do construir, mensurar e aprender. Né? Então, você constrói algo, tem gente que só constrói, joga lá e acabou. Não, você tem que, toda vez que você faz uma coisa, você tem que fazer 3 coisas juntos. Você constrói, você mede o que você construiu, e você precisa parar em algum momento para aprender o que aconteceu, quanto que você gastou, não sei o quê, para medir aquelas coisas, senão você não vai evoluir. Então, isso é com tudo na vida. Então é um cíclico, é muito cíclico. Você constrói, você mede, você aprende. Então, legal, aprendi. Vou fazer de novo, não vou errar mais aqui quando eu errei. E aí você vai fazendo isso para você crescer. Esses são os conceitos básicos para você poder dar os primeiros passos se você quer construir um negócio. Uma vez eu entrei numa sala do Clubhouse, e aí entrei nessa discussão, né? Se infoprodutor era ou não era empreendedor. Aí eu falava, depende. Você faz isso, pensa nisso. E o que é pior? Muitas vezes eu vejo, e aí uma coisa que eu já falei algumas vezes, meu time já brigou comigo que eu falo, eu vou falar de novo. Se você tá caindo num golpe da internet, nesse caso, você tem culpa também. Porque o cara vai lá, ele aluga um carrão, ele aluga um helicóptero, ele faz um conteúdo sobre aquilo, e aí ele diz pra você que ele tem aquela última pílula, a última saída, e você acredita e você paga por aquilo. Então, assim, vira uma pirâmide de gente. E a gente teve já exemplos de pessoas que já mexeram demais com o mercado nos últimos tempos. As pessoas estão até um pouco mais espertinhas, mas a gente ainda tem gente hoje sendo condicionada e paga. E o que isso me incomoda muito, porque tem muita gente que acaba não evoluindo, fica correndo atrás do rabo e não fazendo coisas básicas para a vida dela. Então, às vezes você precisa tomar decisões difíceis e duras. E a gente precisa dizer para você, cara, às vezes esse mercado não é para você ainda. Você tem a vontade de trabalhar. E aí, quando alguém chega para mim e fala assim, mas eu quero muito criar o meu próprio negócio. Tô com essa ideia. O que você acha? Primeira coisa eu penso, se é desejável, economicamente viável, tecnicamente possível. E aí eu vou na minha caixinha para lembrar se tem alguém que faz aquilo. Nossa, conheci alguém que faz aquilo. Eu falo, por que você não pede para trabalhar na empresa do cara lá que faz isso aqui? Não, mas é o que eu quero é ter a minha. Você nunca fez, velho. Vai lá, trabalha com o cara, dá suas ideias, contribui. É muito melhor você ser sócio pequenininho de um negócio que vai ser muito grande, que você ajudou a construir, do que você tentar fazer algo sozinho que não vai dar em lugar nenhum. E as pessoas continuam fazendo isso porque elas acreditam que quando elas empreendem no digital, elas vão ter uma vida luxuosa, mudar o patamar dela. Então, nesse caso, não é isso. Já que você falou aqui dessas coisas básicas e úteis, vamos falar o contrário? Vamos falar das coisas complexas e inúteis que as pessoas perdem tempo? Vamos falar um pouquinho dessas balelas. O que você vê, assim, as pessoas discutirem muito, falar, e você fala, cara, perda de tempo ficar pensando e quebrando a cabeça nisso? Cara, a primeira coisa olhando ainda para coisas básicas, assim, tipo o tal do break-even. Todo mundo fala, não, bati aqui o break-even.
Tipo, não, cara, não é o break-even que vai fazer o teu negócio crescer. É o que a gente chama de runaway. É a quantidade de dinheiro que você consegue armazenar para uma emergência. É como se fosse a tua reserva de emergência na pessoa física. Outras coisas que eu vejo as pessoas errando é o excesso de preciosismo. Quando elas querem fazer algo muito bonito, muito complexo, muito gigantesco, e aí ao longo do tempo elas perdem o bonde, perdem o timing de lançar alguma coisa. Né? Então, às vezes é muito melhor que você lance algo muito pequeno, desestruturado, que você aprenda com aquilo ali, porque à medida que você vai refazendo, aí entra naquele ciclo que eu falei do construir e mensurar e aprender. Quanto mais você constrói, você mede como você construiu, você vai aprendendo ao longo do tempo, e aí você vai tendo diferenciais. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa ter um negócio estruturado. Eu acho também que outras coisas complexas que as pessoas às vezes tratam como inúteis é o conhecimento humano e autodesenvolvimento. Mas também não é para todo mundo e não é para todo tempo. Então, assim, a gente tem um corpo saudável, tem a mente organizada, você tá bem com você, espiritualidade, que hoje é uma coisa que tem puxado muito, sabe? Essas coisas, elas são gigantescas, só que às vezes não é o momento para misturar. Então, quando eu vejo alguém, às vezes, levantando uma bola em nome de uma entidade, em nome de uma crença, para justificar algumas coisas que elas estão fazendo ali, não faz o menor sentido na minha cabeça. Né? Por mais que eu também tenha as minhas crenças, eu acredito nas minhas coisas, por mais que eu também seja um cara da espiritualidade, dificilmente você vai me ver trazendo essa pauta quando eu tô falando de business. Porque, cara, business é um negócio que é racional. Ele precisa... Você sabe quando você tá vendo aquele filme da Matrix e você vê as letrinhas caindo? Eu consigo olhar para um negócio numa planilha de Excel e ver se aquilo vai fazer sentido ou não. Então as pessoas, às vezes elas ignoram essas coisas, sabe? E elas querem dar atenção a outras coisas, e não é isso. Então, como que a gente consegue se construir, e principalmente como que a gente consegue fazer pequenos ajustes finos para bater num ponto muito simples, que é da lucratividade. Nossa, eu gastei 10, ganhei 12. Não, realmente gastei 10, cara, com tudo, incluindo a minha hora, eu já me pagando tudo. Depois que eu gastei com tudo, sobrou 2. Legal. Próximo ciclo eu preciso fazer sobrar 2,5. E depois 3, depois 5, depois 10. E aí sim, aí você começa a crescer. Aí você começa a construir um business de verdade, né? Sim, né? E aí a gente tem que entender que assim, ó, os business, ele tem, na minha cabeça, eu acredito em 4 fases, né? Curiosidade, ideação, operação e tração. Curiosidade é quando eu tenho um monte de ideias e não fiz absolutamente nada sobre aquilo. Ideação é quando eu começo a prototipar, a fazer as primeiras coisas que podem dar certo com aquelas ideias que eu tive. Ainda não sei ganhar dinheiro, estou só validando hipóteses. E aí por que eu falo de validar hipóteses, né? Exemplo, eu tinha hipótese que eu ia chegar aqui na hora. Eu tinha hipótese que eu tinha comprado o voo. Eu tinha hipótese que a gente já está aqui gravando agora. Tudo isso era uma hipótese. Ainda bem que essas hipóteses todas deram certo e a gente está aqui. Agora, se meu carro quebra no caminho, se eu perco o voo, se eu não chego aqui, e se eu não chego aqui, a gente não estava gravando. Então, você não tem que ter uma ideia, você tem que ter uma hipótese de ideia. Então quando eu estou na ideação, eu estou validando todas as minhas hipóteses. Só do fato de eu parar de pensar que eu tenho que fazer algo e passar a pensar que eu tenho a hipótese de fazer algo, a minha cabeça ela já abre. Por exemplo, deixa eu fazer um teste com você. Tá. Me fala um lugar aí que você sonha conhecer na sua vida. Cara, eu sonho ir pra Itália. Beleza. Qual que é o problema que você não vai pra Itália semana que vem? Porque eu não tenho dinheiro. Beleza. Essa é sempre a resposta padrão. Vamos construir a hipótese que dinheiro não é o problema pra você. O que você precisa pra ir pra Itália? Olha. Viu o que eu tô te falando? Ó, precisa de passaporte, precisa de hotel, precisa de visto, precisa saber os pontos turísticos, o que você vai fazer. Olha quantas outras coisas tem depois do dinheiro, entendeu? Ah, mas Max, sem dinheiro não dá pra fazer nada disso. Concordo com você. Mas enquanto você não sabe quanto custa cada uma dessas coisas, você nunca vai saber quanto dinheiro você precisa pra fazer isso acontecer. Entende? Sim. Você nunca vai saber quanto de dinheiro você precisa pra fazer isso acontecer. Então, por isso que é importante você ter
a hipótese. Então se vamos construir uma hipótese que o dinheiro não é o problema, quais são as outras coisas? Por isso que só de pensar na hipótese a cabeça abre. Então, curiosidade e ideação. Qual que é a operação? É quando eu começo a fazer tudo que eu fiz na ideação e ele começa a dar os primeiros dinheirinhos, começa a dar os primeiros resultados, começa a entrar alguma coisa. Então, isso aqui já é uma operação. E o que é atração? É quando eu consigo entender como eu ganho dinheiro e automatizo esse processo. E aí automatizo, ele começa a acontecer de maneira mais rápida, mais eficiente, mais barata, e aí eu vou ganhando tração. E aí é só crescimento a partir daí. Boa. Pegando um link com isso que você está falando, que a gente usa isso, todo mundo que constrói uma startup, uma empresa de tecnologia, como a Hiro, está em crescimento, pensa isso. Mas os nossos clientes, é muito interessante como esse pensamento de negócio a gente tem que trabalhar muito para levar para o nosso mercado. Eu não sei se você não vai acreditar a quantidade de gente que hoje ganha grana, está faturando ali com o produto e ela não consegue, ela está estagnada porque não consegue replicar o que faz para ganhar mais. É super comum no nosso mercado o que eu costumo chamar de voo de galinha. O que é o voo de galinha no nosso mercado? A pessoa ela tem uma determinada audiência e ela nunca vendeu nada para aquela audiência. O que ela faz? Qualquer produto que ela botar na frente da audiência dela, se ela tiver uma audiência minimamente engajada, ela vai vender alguma coisa. Então é super comum, a pessoa tem uma audiência, nunca vendeu nada, vai lá, cria a conta na Hiro, vai fazer o primeiro curso, o primeiro e-book e manda. E ela vende. Vende 15, 10, 20, 50, 100 mil reais, dependendo do tamanho da audiência. E ela, faturou isso no primeiro mês. O que ela pensa? Opa, esse dinheiro veio aqui, que é uma maravilha. Putz, eu fiz 3 lives, falei de alguma coisa e botei 50 mil reais. Pô, legal, vou pedir demissão do meu emprego, vou contratar 5 pessoas para minha equipe, aí começa. Aí vai para o próximo mês. Ela repete o processo. E aí no primeiro mês ela vendeu 50, no segundo mês ela vende 20. E aí começa o desespero. Ela se endivida, no terceiro mês ela repete o processo, vende 5 mil reais. E aí a galinha aterriza e acabou. O que acontece? Essa pessoa ela não entendeu o processo de renovação de audiência, ela não entendeu que ela tinha que renovar as pessoas dela que estavam na base, ela não entendeu a dinâmica do negócio dela para ser capaz de fato, replicar tudo no próximo mês. Ela entendeu ali, beleza, eu boto o produto aqui e eu vendo. Mas ela não entendeu que a audiência dela também precisava ser replicada no próximo mês, no próximo mês, no próximo mês. E a pessoa vai com o voo de galinha. Como que é interessante quando você estava falando isso, eu logo conectei, porque no mundo dos negócios a gente está sempre pensando em como que eu replico isso aqui, como que eu faço isso escalar, crescer e gerar mais renda, como que o infoprodutor que não pensa isso, ele vai ficar no voo de galinha e a quantidade absurda de gente que quebra no nosso mercado porque não entendeu que ela precisa ser capaz de replicar 100% aquilo que está fazendo. Então, você que está no nosso mercado, enquanto você não entende como funciona para você fazer de novo, e de novo, mas 100% não é abrir carrinho de novo, é você entender 100% por que você vendeu aquilo no primeiro mês e ser capaz de replicar no segundo. Quem vira essa chave não faz voo de galinha, faz um voo alto, mas quem não consegue virar essa chave vai fazer voo de galinha. É o que a gente estava falando sobre mensurar, né? Medir o que você fez. Exatamente. Não é só porque deu resultado. Como que deu resultado? Por que deu resultado? E ouvir as pessoas. Porque assim, são 2 coisas que a gente está falando aqui, né? Uma coisa é você replicar para que você ganhe tração no que você está fazendo, e isso é importante, mas também entendendo qual que é o comportamento do teu usuário, do teu cliente, da tua audiência. Porque, às vezes, aquela pessoa pode não ter comprado naquele... Por que você vende 50 e depois vende 20? Alguém não comprou na primeira. Porque alguém não conseguiu comprar na primeira. E essa pessoa ficou na expectativa. E aí o que você está falando é o seguinte, se você não renova o público, você não consegue fazer novas vendas, ok. Agora, quais são as outras coisas que esse público também gostaria de comprar e que você poderia vender para ela?
E aí eu falo o seguinte, não é só coisa... E aí outra que tem que entender é que não precisa ser só coisas que você vende. Como que você consegue fazer outras parcerias para que você ganhe uma fatia pequena de coisas que outras pessoas podem vender através da sua audiência? Porque o que você tem ali é um grande ativo. A sua audiência, se for uma audiência minimamente engajada, ela é um importante ativo, né? E aí, por exemplo, a minha estratégia hoje é eu quase não vendo nada pra minha audiência. Minto. Por que eu digo quase não vendo nada? Quando eu digo quase não vendo nada, é porque existe um conceito de venda quando eu te entrego uma coisa e você me dá dinheiro. Eu vendo muito a minha audiência, só que nem sempre elas me pagam em dinheiro. Quando elas me pagam com atenção, ou quando elas engajam comigo, elas também estão me pagando. E eu tenho um produto que eu vendo para corporações, em especial para instituições. Então, se eu falo algo interessante, se a pessoa gosta do que eu estou me posicionando, e ela comenta na empresa dela, e a empresa dela, quando tem que fazer alguma atividade, essa empresa me chama. Então, o fato, ela vira meu defensor. Você tá usando um fura-bolha ali dentro, né? Exato. Quantas vezes eu já cheguei em grandes corporações, e por isso que eu estou sempre em vários eventos. Então, eu gosto de fazer uma venda sempre B2B, em grande escala, para grandes corporações. E aí, por exemplo, usando o Sebrae. O Sebrae é um grande exemplo. O Sebrae tem um calendário de atividades, cursos e entregas e treinamentos gigantesco, quando eles não fazem eventos grandiosos. E aí, muitas vezes, nesses eventos, eles me chamam. Aí, vamos voltar à questão do infoprodutor. Se eu for lá e dou uma palestra, no ano seguinte, se tem outro evento daquele, a pessoa não quer assistir a mesma palestra, tem que ter uma palestra nova. Eu tenho que ter um fato novo, senão eu não vou subir naquele palco. Então, hoje, eu basicamente, eu desenvolvo uma palestra para cada evento grande que eu vou. Dificilmente eu replico a mesma palestra. Dificilmente. E mesmo quando eu replico, eu mudo uma coisa ou outra que eu aprendi naquela minha última apresentação. Então, palestra é um negócio que eu quase nunca repito. Só que além da palestra, eu também faço mediação. Então, vai ter um painel num evento. Então, as pessoas me chamam para ser o entrevistador. Esse evento precisa de um apresentador, vai ser uma transmissão online, ao vivo. Aí elas me chamam também para ser aquele apresentador. Então eu sou multifacetado porque eu tenho vários produtos e esses produtos podem ser consumidos de diversas maneiras diferentes. A mesma coisa o infoprodutor precisa entender. Se você é um influenciador fitness, se você está só ensinando aula, você está perdendo dinheiro. Se você é um influenciador de autoconhecimento, se você está só vendendo autoconhecimento, você também está perdendo dinheiro. Agora, como é que você mistura uma coisa com a outra? Como é que você pode misturar autoconhecimento para trabalhar melhor? Como você pode ensinar atividade física enquanto você tem uma rotina de trabalho? Então, como que você mistura diferentes conhecimentos para que você possa criar novos produtos, mesmo que, no fundo, eles sejam muito iguais ao primeiro? Mesmo que isso. Mas você vai criando fato novo para que as pessoas chamem você. E fica mais desejável, né? Dentro daqueles conceitos, né? Exatamente. Ô, Mac, como é que você faz esse trampo aí para não repetir palestra? Fiquei curioso disso. Porque assim, eu vejo uma linha de pessoas, tipo, todo evento que eu vou, às vezes tá aquele palestrante lá, eu já sei a palestra da pessoa de cor. Você mandou essa aí, não repito palestra. Como é que você faz isso? Cara, eu tenho uma linha base de tema, né? Eu tenho uma linha base do que eu tenho que falar. E eu tenho uma apresentação base para aquilo ali. O que eu faço? Quando eu vou falar com alguém, faço uma reunião de briefing antes. Eu pergunto, quem que é o público? Quem vai estar me vendo? Eu tento entender qual que é a maturidade desse público. E aí eu tento entender o que... E a última coisa que eu pergunto pro dono do evento é, minha palestra acabou, passou, o que você quer que eu informe para as pessoas? O que você viu? O que você acha que tem que ser a mensagem que eu preciso entregar? Aí a pessoa me fala, essa mensagem que eu quero dar eu não consigo. Então eu pego essa mensagem que o cara quer e eu desconstruo ela em cima do tema que eu falo. Então, como eu desconstruo a mensagem que o cara quer em cima do tema que eu falo, e cada cliente tem uma expectativa diferente, então minhas apresentações são todas diferentes. A base, ela é quase sempre a mesma, mas o que eu vou entregando está sempre alinhado com o que o meu contratante quer. Você tem uma palestra que é uma plataforma,
Você tem uma camada de customização ali em cima. Sempre. E aí eu mudo os slides, mudo o conteúdo, mudo a entrega, mudo a forma que eu falo, mudo a roupa que eu visto quando eu subo no palco. E aí isso tudo vai comunicando de maneira diferente. Ótimo insight esse aí, hein, galera que tá palestrando por aí, ótimo insight. Sim. Queria fazer uma pergunta agora, entrando mais no teu lado como investidor, tá? É uma dúvida que eu tenho, assim, que a gente sempre fala muito aqui sobre o lado racional quando você vai fazer um investimento. Vai lá, né? Edu, faz sua consultoria. Agora é minha vez de fazer a consultoria aqui, Bora. me preparar em investimentos. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber o lado não tão racional desse processo. Como é que se dá a questão do feeling, por exemplo, assim, de você olhar duas opções de investimento que parecem ter números muito parecidos, o que faz a tomada de decisão para esse lado ou não para aquele? Daniel Kahneman, no livro Pense Rápido e Devagar, fala que 90% das nossas decisões, elas não são decisões racionais. Elas são decisões sempre intuitivas. Esse é o primeiro ponto. Então, por mais que pareça algo extremamente racional, ele não é racional, é só 10% racional. O que eu avalio? Visão de futuro. Uhum. As duas empresas ali no papel, elas podem estar até extremamente parecidas. Mas quando você fala com o empreendedor, ele tem aquela do brilho no olho. Mas você vai buscando dele onde ele quer chegar, como ele quer chegar e por que ele quer chegar. E como que eu arranco isso do empreendedor? Eu faço uma pergunta muito básica. O que você acredita que vai fazer desta empresa um unicórnio? Eu só pergunto isso pro cara. O que você acredita? O cara, às vezes, pode ter números horríveis. Uhum. Tá tudo errado. Aquilo ali eu corrijo. Se o cara me dá uma resposta boa, algo que faça sentido, eu falo, cara, o que vai fazer? O que você acredita que vai fazer desta empresa um unicórnio? Se a pessoa tem essa resposta na lata, ela sabe o que ela está fazendo. E muitas vezes os empreendedores eles se perdem um pouco nesse ponto. Eles estão. Por que eu digo isso? Porque assim, o empreendedor, ele é aquela pessoa que ele está muitas vezes preocupado em pagar o salário no final do mês do que com a longevidade do negócio. Uhum. E tá super certo com isso. Mas a gente precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem uma expressão que é assim, não adianta você amarrar o seu camelo e não pedir para lá. Da mesma maneira, não adianta você pedir para lá e não amarrar seu camelo. Você tem que fazer as duas coisas. Então a gente tem sempre que pensar na visão de futuro, aonde você imagina que aquele negócio vai chegar e o que na tua cabeça você está construindo de estratégia para atingir aquele ponto. Uhum. E ao mesmo tempo, quais são as coisas. Você vai fazendo essa engenharia reversa para o que você está fazendo hoje. Um exemplo que eu quero te dar é uma brincadeira que eu sempre faço em público. Quando as pessoas falam, quando eu vou falar das pessoas, eu falo que eu sou o Cauã Raymond. Aí todo mundo dá risada, obviamente, né? Aí eu falo assim, não, cara, mas eu tenho uma estratégia. Assim, o que é o meu unicórnio? É ser o Cauã Raymond. Igual o cara, quero ser igual. Como? Quero ter o corpo do cara, quero ter o respeito profissional que o cara tem e quero pegar graça. Sacanagem, graça, brincadeira. Então, assim, então, como é que eu faço para ter o corpo do cara? Eu tenho que malhar 3 vezes por semana, tenho que meditar 2 vezes por semana e tenho que ir ao médico. Então, quantas vezes eu estou fazendo isso? Se eu não estou construindo essas pequenas coisas hoje no dia a dia, o meu resultado de virar o Cauã Raymond vai estar muito distante. Então, não adianta só eu falar para você, mas eu fui malhar hoje, eu estou malhando amanhã, eu estou fazendo isso. Não, mas onde eu quero chegar? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma estratégia para chegar lá. Só que eu sei que eu não tenho grana, eu não tenho capacidade, eu não tenho um monte de coisa para chegar naquele negócio agora. Mas o que eu estou fazendo hoje que está construindo as bases para aquele negócio? Daqui a 2, 3 anos eu vou voltar aqui, você vai falar assim, caramba, olha só, tá no caminho, tá vindo, o Cauã tá vindo. Já vejo o Cauã andando de você. Já tá surgindo, né? Então tá aí. Não, mas é interessante isso, porque assim, ninguém vai achar impressionante alguém investir numa startup que tem ótimos números. Agora, quando alguém vai lá e investe em algo que não tem bons números e esses números surgem depois, é que você vai falar que esse é um grande investidor, né? Então, é bem interessante essa maneira de colocar aqui, de pensar, né? É porque o mercado, assim, ele é muito... a gente precisa ter clareza que esse mercado que a gente trabalha é um mercado extremamente novo, né? A gente está vivendo, se você parar para pensar que o iPhone tem 10, 12 anos e o quanto ele evoluiu, né? Eu estou vendo você com uma câmera digital aqui. Eu lembro que em 2004 eu falava da convergência de mídias,
que era as câmeras... Olha na minha época, como é que eu sou velho. As câmeras filmadoras estão baixando de preço, assim como as câmeras Polaroids e câmeras fotográficas, assim como os dispositivos eletrônicos de telefonia. Existe um processo de redução e tudo isso vai baixar. Aí a gente usava a lei de Moore, que é aquela lei que quanto mais rápido, quanto mais perto você chega, você correndo contra uma parede, você nunca vai chegar na parede, você bate e volta, bate e volta. Então, só que assim, eu tô correndo de longe, bati, aí eu voltei, a distância está sempre menor, que é o que acontece com os microchips, né? Então, a cada ciclo de tempo, eles reduzem pela metade do preço. E, consequentemente, vai chegar um momento que isso vai ficar de graça. Não é que de graça, mas é que você precisa juntar outras mídias. Então, hoje a gente tem um aparelho de telefone que tem telefone, tem câmera, tem filmadora, tem tudo junto. Então, tem essa convergência de mídias. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e principalmente entender como que eu consigo, a partir da experiência que eu já tive, imaginar para onde que esse mercado vai. E o mercado ele pode mudar de direção. Então, esse é um mercado extremamente novo, ele está se moldando agora, e agora que as pessoas estão entrando nele, agora que elas estão tomando consciência. E ainda te digo mais, cara, te digo um negócio muito profundo agora. Tem uma grande enxurrada de pessoas entrando no mercado hoje, sendo que esse mercado que a gente está, ele já está com data marcada para acabar. Existe um mercado novo surgindo, que é o mercado da Web 3.0, que as pessoas não fazem nem ideia do que é. Tentar traduzir rapidamente o que eu tô falando é assim, ó. Na Web 1.0, lá no comecinho, era assim, a gente tinha páginas de internet inspiradas nos jornais. Então você ia lá, você recebia um conteúdo e acabou. A web que a gente vive hoje, que é a Web 2.0, você tem os vídeos, você curte, você compartilha, você comenta, sempre interagindo com um servidor. Tem os apps, né? Os apps, então a gente tem essa coisa. Agora, essa nova internet que está chegando aí, cara, a Web 3.0, ela permite que a gente consiga se comunicar peer-to-peer, parear outras coisas, multiplicar. Então, assim, ela é ainda mais descentralizada e democrática. Tem uma capacidade gigantesca de construção. A coisa mais boba, mais idiota, mais, assim, no-sense da Web 3.0 é um protótipo, assim, o rascunho do rascunho é a Bitcoin. São as criptomoedas. A segunda coisa, um pouquinho mais, assim, elaborada, mas ainda assim, rascunho da Web 3.0 são NFTs. É o sistema de tokenização. E, cara, daqui pra frente é um absurdo. Assim, tipo, a Web 3.0 ainda não tem o killer app, né? Tipo, você ainda não tem o app Você acha que não? Eu acho que ainda não. O que você acha do chat GPT? Eu acho que ele tem potencial. Então. Potencial de ser esse killer app da Web 3.0. Mas olha que loucura, né? Lá atrás, eu ouvi uma entrevista do Larry Page e do Sergey Brin, quando eles perguntavam o que é o Google. Aí as pessoas o Google é um buscador. Ele, não, mas o Google não é um buscador. O Google é uma ferramenta de inteligência artificial que precisa ser treinada por milhões e milhões de humanos. Para isso a gente usa um buscador. Entendeu? O Google está fazendo isso há 20 anos. Né? Só que tudo isso foi desenvolvido dentro do Google agora está sendo mais acessível, as pessoas conseguem comparar. Só que eu ainda vejo pessoas usando o chat GPT como elas usam o Google. Sim. Elas ainda não entenderam a virada de chave. E isso vai acontecer em breve, cara. Muito em breve, muito em breve. Eu tô vendo isso e acho que a gente tá perto de ter... Porque assim, na Web 2.0, quando nós tivemos os primeiros browsers ali, tipo, cara, você tem um app que você fala, mano, agora isso aqui suporta a parada toda. Acho que na Web 3.0 a gente tá na iminência, assim, a gente tem várias... É o que você falou aí, eu concordo 100%. Cara, NFT é um caso de uso da tecnologia que também ninguém conseguiu conectar muitas coisas. O Bitcoin é um caso de uso, mas está faltando aquela... E eu não sei se vai ser assim, porque a gente fica olhando com o paradigma da 2.0, querendo entender a 3.0 que ainda não nasceu, né? Então, isso também pode ser um tiro fora. Mas a gente não tem ainda aquela parada que você fala, ufa, aqui eu tangibilizei de fato. Você diz tipo um ambiente no qual ela acontece, assim? Um ambiente digital? Você não tem um caso de uso, tipo um uso prático de alta disseminação entre as pessoas que você fala, ok, é isso aqui que vai, a partir daqui a gente vai. Você tem muito protótipo, muita gente testando coisas.
Mas eu acho Mas que tá olha na que iminência. lindo. Eu tô vendo assim, Olha que sabe lindo. aquele tsunami que você vê os passarinhos voando, você falou, opa, tá uma coisa aqui. Aí daqui a pouco você vê um elefante passando, você falou, opa, tem alguma coisa vindo, mano. Pega a prancha porque veio o tsunami, entendeu? Mas olha que lindo. Imagina que hoje a gente sabe que o mundo tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E aí, imagina que de repente descobre-se no Oceano Pacífico uma ilha, tamanho da Austrália, que nunca ninguém viu, lugar nenhum, apareceu lá. Então é um lugar super novo. E aí é um país que vai ser construído, que não se sabe, não se tem um governo, não se tem nada lá. E fala assim, olha, quem quiser vir para cá e construir algo, por favor, venham. É um momento que a gente está na Web 3.0 hoje. E aí imagina, como que esse país vai ser no futuro? Se você consegue chegar lá, entendo que a gente tem que olhar para o 3.0 com o que a gente está vivendo 2.0, mas é assim, como que a gente chega nesse novo lugar, pelo menos tentando não cometer os mesmos erros que a gente cometeu até aqui? Como que esse lugar vai se tornar no futuro? Eu adoro essas séries de ficção, assim, que a gente imagina. Então eu gosto dessa coisa de pensar. Então a Web 3.0 tem muito potencial de ser. Eu espero que ela se prove também e que não seja, não seja um engodo como o metaverso está se tornando, né? Espero que a humanidade esteja preparada para usufruir da Web 3.0, porque é isso, a gente está num momento muito doido, né, cara? Quando a gente vê para tecnologia, inovação, você vê há alguns poucos meses aí, o Facebook mudando de nome para apostar no metaverso, investindo caminhões e caminhões de dólares. Aí vem o ChatGPT, mano, pum. Do E nada. agora eu fico imaginando o conselho da Meta. Puta, que merda em ter mudado o nome da empresa, mano. Vamos mudar agora para GPT? Não, mas o pior quando GPT. Aí na minha área, né, análise de investimentos e investir em empresas, quando fala assim, mas por que o Elon Musk está fazendo comprando um pedaço do Twitter? Que loucura, não sei o quê, que doideira, que porcaria, tal, jogando dinheiro fora, cara milionário, excentricidade. Aí depois você descobre que ele também é um dos sócios do ChatGPT e que ele pode conectar as duas bases. Ele já tava com isso na cabeça, viu? O cara não dá mole, né? Então, 20 anos aí de Twitter no mercado, todas as loucuras que foram escritas, entendeu? Então, assim, você usar aquilo como base de dados para criar inteligência, é isso. Apesar de que eu acho que se o ChatGPT ficar aprendendo muito com o Twitter, ele vai concluir mais rápido que o problema da humanidade são os humanos. Ele vai criar um plano para matar todo mundo. Você falou que você gosta de hipóteses. Eu queria colocar uma hipótese aqui pra gente pensar aqui, ó. Vamos imaginar que você quer construir assim um negócio, tá? Independente de qual é o nicho, mas você vai ter na sua mão a Heroes Park e o ChatGPT. Nossa, hein? O que você faria? Assim, pra prototipar assim do nada? Pra gente pensar num exemplo aqui pra galera pegar. Eu, por exemplo, eu colocaria a tela inicial, eu criaria subcaminhos para que cada expert pudesse usar a primeira tela dele, não fosse uma tela de conteúdo dele em si. Quer dizer, até sim fosse, mas que seria um avatar, e esse avatar ele interajaria com cada um da sua audiência individualmente para entender o comportamento daquela pessoa. Então usaria o ChatGPT através do avatar do expert para entender o que você quer saber de verdade. Porque às vezes você me pergunta uma coisa, você diz que quer estudar A, mas na verdade você quer B ou C. Então, entender o que você quer, e a partir dali eu usaria também o ChatGPT para criar relatórios de comportamento da minha base para mim como expert, para que eu pudesse alimentá-lo e gerar conteúdos para que pudesse ser muito mais assertivo na minha entrega. E ainda assim usaria a própria infraestrutura de comunicação, de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para poder cobrar, para ser o coach do meu aluno
na minha capacitação. Caramba, fui fundo agora. Isso daí... Ó, vamos lá. Atenção, time de produto da Hero. Abra o roadmap. Vamos começar a especificar aí. Pô, mas essa foi do nada aqui. Foi a primeira que mandou, eu já soltei. Cara, eu vejo um potencial gigante nessa hipótese sua, com a conexão de base de conhecimento. Você imagina a Hero com milhares de conteúdos, uma parte em texto, uma parte em vídeo, mas que já tem audiodescrição, que você consegue aprender ali. E o ensino ser cada vez mais granular e mais específico, né? A pessoa fala, eu gostaria de aprender isso. O ChatGPT sabe que isso está na aula 3 do infoproduto total, no infoproduto Y. E a pessoa conseguir direcionar. Acho que isso é massa pra caraca. E do que você falou ali, mano, uma parada que eu vejo que o ChatGPT tem um potencial bizarro. É o expert conseguir treinar o ChatGPT para ser esse ajudante aí. Isso, é isso. Treinar o ChatGPT no próprio conteúdo dele, para ele ficar ali como um assistente do aluno, né? Porque o que acontece? Os produtos mais caros hoje no infoproduto são os masterminds, que é um grupo pequeno que você consegue estar com o teu expert ali, que você admira, e você consegue interagir com ele ali de um a um. Então, isso é o produto mais caro e que a galera tá pagando dezenas de milhares de reais para poder estar nesse momento. Agora, imagina você pegar e replicar isso de maneira digital. Deu 3 da madrugada, quero fazer uma pergunta pro Edu sobre uma coisa que eu sei que só ele pode me responder. E o avatar do Edu me responder isso, cara. Entendeu? Seria o ChatGPT o assassino dos masterminds? Olha só. Ou talvez Olha não, só. eu não acredito também que uma coisa pode matar a outra. Eu acho que isso vai ser... Pô, se o avatar do cara tá me respondendo isso... Imagina o cara. Imagina o cara. Putz. O cara vai ser o upsell do ChatGPT, que matou o mastermind antigo, ele vai criar um novo, mais caro ainda. Porque o legal dos masterminds é isso, né? É a energia que você constrói ali com as pessoas, o que você está desenvolvendo naquele momento. Então, eu acho isso que é um grande potencial aí de produto. Ó, a gente aqui evoluindo. Tamo lá, botando o pezinho aí na Web 3.0, no ChatGPT. Vamos que vamos. Ô, Mac, cara, falando um pouco, eu comecei te apresentando como autor do Pitch Perfeito. E a gente sabe que o momento do pitch é um momento crucial ali, e eu sempre faço uma relação do empreendedor que está fazendo o pitch, que a gente já vê isso em startup há muito tempo, mas no nosso mercado de infoproduto tem uma relação muito direta, porque o infoprodutor também faz o pitch dele, né? Quando ele vai fazer uma venda, ele vai vender o infoproduto, ele vai fazer uma live, vai fazer um pitch no Instagram, mas vai existir esse momento e eu não posso deixar você vir aqui conversar com a gente e a gente não explorar esse seu conhecimento de pitch, pô. Então, pra galera que tá assistindo a gente e vai fazer um pitch, se você tá assistindo e tá no mundo das startups aí, bom pra caramba, se tá no mundo do infoproduto, você vai conseguir pegar também e aplicar. O que é essencial, assim, para um pitch matador, cara? Legal. No meu livro eu escrevo que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio, né? Essa foi a última coisa que eu escrevi no meu livro, e eu usei toda a técnica que eu ensino no livro para chegar nessa frase. Se eu aplico a mesma técnica, eu preciso entender uma única coisa. Qual é o meu objetivo, né? O que eu espero? Por quê? Tem gente que não sabe conversar, só fica só esperando o outro acabar de falar para sair metendo alguma coisa de assunto ali. Então, basicamente, eu quero que as pessoas entendam que o pitch ele é uma conversa. Ele é uma conversa com o subconsciente do outro. Então, você tem que tentar se antecipar sobre o que a pessoa está ouvindo, do que ela está pensando. Na grande maioria das vezes, o comportamento humano faz com que esse pensamento, hoje o mercado de infoprodutos chama isso de objeção. E existem as objeções clássicas, que são aquelas coisas que isso não é para mim, é muito caro, não funciona comigo. Então você já precisa se antecipar a essas objeções clássicas. Mas além das objeções clássicas, você precisa entender
quais são outras objeções que possam surgir enquanto você está se apresentando ali. Então, de novo, o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história do negócio. Se eu usar a mesma técnica nessa frase, eu vou falar que o pitch é uma forma rápida de contar a história do meu negócio. Se eu usar de novo a mesma técnica, recursivamente, eu vou fazer com que o pitch é a história do meu negócio. E por que eu tenho que contar a história do meu negócio? Tem muita gente que fala sobre o storytelling. Quando a gente traduz storytelling para o português, a gente cai no anglicismo de achar que é contar histórias. Só que eu não gosto de traduzir essa palavra como contar histórias. O pitch, ele é uma narrativa. E o que é narrativa? A narrativa é tom de voz, as palavras que eu uso, cadência. Vou repetir o que eu quero dizer, tá? O que é o pitch? O pitch é tom de voz, palavras, cadência. Perceberam alguma diferença? Completamente. Então, 80% das coisas que são ditas, elas não são ditas com palavras apenas. Elas são ditas com todo esse contexto de narrativa. Quem dá atenção demais só à copy, a copy é muito importante, mas ela não é, ela é 20% do trabalho. O que vai envolver é a narrativa, a história que você conta para a pessoa. Então, por exemplo, quando você... comercial de perfume. Como é que você faz um comercial de perfume se você não sente o cheiro na TV? Né? Então, geralmente você vai emular no comercial de perfume o sonho, a vontade, o desejo, a imaginação que a pessoa quer naquele perfume. O que ela acredita que vai conseguir naquele perfume. Então, por isso que existe comercial. Eu vi um comercial de perfume agora há pouco tempo o Avanço, se não me engano, com a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira. Aí eu falei assim, esse é um comercial de perfume que eu queria, agora faz total sentido. Te pegou. Né? Me pegou, porque é isso, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Quando a pessoa compra um shampoo, ela não está comprando um pote e um creme ali dentro. Ela está comprando um cabelo bonito, entendeu? Quando a pessoa compra uma camisa, ela não está comprando tecido. Ela está comprando uma festa, está comprando ser elogiada. Então a gente tem que entender isso na hora do nosso pitch. Então, e a gente tem que fazer isso com uma conversa no subconsciente de quem está ouvindo a gente. Sempre dando atenção para essa narrativa. Então, a cópia é importante, mas ela é 20% do trabalho. Todo o contexto, tudo que você faz em volta é o que vai te conduzir para chegar aonde você quer chegar. E dica extra, um bônus extra nesse ponto aqui, é o seguinte, já comece a preparar a sua audiência caso algo dê errado na sua entrega. Como assim? Dicas que essa daí acho que pouca gente faz. Já vi gente dar um bug e a pessoa desespera. Então, porque assim, você precisa entender, você precisa ser muito crítico e muito, muito transparente com você mesmo em relação às coisas em que a tua entrega, né, podem não dar certo, né? Eu prometi que eu ia entregar 5 encontros, não consegui, passei... Então você precisa cultivar um relacionamento com a tua audiência para que a tua audiência se sinta próxima de você. Então, quanto mais você constrói uma copy e uma narrativa em que... Por isso que eu sou tão crítico com essas pessoas que constroem esse estereótipo do carrão, helicóptero e viagem, isso aqui. Porque por mais que a pessoa sonhe com aquilo ali, faz com que aquilo ali se torne muito impossível para você conseguir. Agora, quando você simplifica, quando você... Tem um cara do mercado, o Ícaro de Carvalho, ele fala assim, que ele vem de família pobre e tal, e ele fala que todo o sucesso dele é quando ele toma uma Coca-Cola de garrafa, uma coquinha KS. Isso é muito legal, porque aquilo ali é acessível, é perto. Então o Ícaro ele consegue entregar, a Fran, que está aqui comigo, ela gosta demais do Ícaro, então você consegue, por exemplo, entregar algo factível, algo pontual. Ele também entrega um monte de outras coisas. Por exemplo, ele fala muito a Fran fala do sushi. Isso aqui é do sushi, se eu quiser comer sushi todo dia. Então, assim, mas é porque ele vai construindo essa escada para chegar lá. Mas a forma que ele fala, você sente que ele está falando para você. Então é isso que você tem que construir. E caso algum produto dele dê problema, esse modo de narrativa dele, ele vai conseguir construir uma nova copy e vai conseguir dar essa volta para te colocar no trilho de novo. Cara, sensacional isso. Porque a gente fala muito sobre essa questão, né? Que a gente
é do nosso mercado a gente tá sempre mostrando os sonhos, os desejos, né? Só que as pessoas estão surtando, as pessoas estão indo longe demais, né? E quando você dá esse sonho possível, esse sonho possível é outra coisa. A gente tá falando de uma coisa assim que... Porque quando você vai lá e o cara vai falar sobre investimento e você coloca o cara numa Ferrari, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: esse cara vai me enganar. Esse cara tá falando uma coisa que não é viável, né? Agora, se você conseguir entender qual que é o próximo passo, qual que é esse próximo passo que ele tá querendo dar, cara, é sensacional isso, é um insight muito bom. Tem duas... Isso que o mercado hoje trabalha muito em cima do Joseph Campbell, que ele tem um estudo chamado A Jornada do Herói, né? Onde você tem ali sua vida normal, como tudo e qualquer, aí você tem um impacto, um problema, aí você vai pro fundo do poço, e lá no fundo do poço você tem um insight, que você vai ter um outro insight, e que você chega lá no ponto. O mercado hoje, ele tem trabalho de maneira inversa da jornada do herói. Ele mostra só onde ele tá, o sucesso, e ele vai vendendo a jornada dele, do herói, aos poucos. A jornada do super-herói tá rolando aqui. Não, claro. Não, a jornada do super-herói é construída em cima do Joseph Campbell na jornada do herói. Né? Que depois tem uma outra teoria chamada teoria em U, né? Que também foi desenvolvida, que também trabalha esse mesmo arquétipo de construção e crescimento. O que a gente tem falado hoje é que nem todo mundo precisa ir para o fundo do poço. Porque tem gente que vamos falar de novo da nova geração aí dos milênios. Essa galera não sabe o que é o fundo do poço. E muitas vezes, se você entrega um fundo do poço para ele, mesmo que seja um poço raso, né? Mesmo que seja um buraquinho, ele pode se assustar. Então, se você às vezes consegue construir outras narrativas, e você vai conseguir entregar para ele outras coisas. E no geral, gente, se você hoje entrar para esse mercado única e exclusivamente só para ganhar dinheiro, você pode até ganhar muito dinheiro, mas você vai perder ele muito rápido. O meu conselho, principalmente às pessoas, entendam as lógicas, entendam todas as linhas de conhecimento por trás. E se você não sabe absolutamente nada, ainda não comprou curso nenhum, cara, vai fazer uma certificação de qualquer software. Aprende a mexer num software. Foi assim que eu comecei a trabalhar em rádio, né? Eu estudei um software, na época era o QEdit Pro, que era um software de edição de áudio, que depois foi comprado pela Adobe e virou Adobe Audition, né? Então eu comecei como técnico de som. Então eu era especializado naquele software. Até hoje eu não sei fazer nada mais do que isso, só sei mexer naquele software. Agora, se você está entrando nesse mercado, eu quero aprender a HeroSpark, quero ser especialista. Se você se torna especialista na HeroSpark, entende tudo que ela pode fazer, os caminhos, você começa a pegar cliente, porque tem um monte de gente que não tem tempo para estudar aquela ferramenta. E a mesma coisa vale para qualquer ferramenta do mercado. HubSpot, RD Station, um monte de coisa. Aprende a mexer em uma ferramenta, que seja no Trello. Seja o maior especialista em Trello, cara. É a bobagem da bobagem. Agora, se você manja daquela ferramenta, sempre vai ter alguém que não teve tempo, mas tem mais tempo do que dinheiro para mexer naquilo. Então você vai organizar aquilo para alguém, entendeu? Então esse é um excelente primeiro passo para você começar a ganhar seus primeiros dinheirinhos. Cara, e esse passo é muito relevante, que eu sempre conecto com a discussão. Eu sempre vejo muita gente nesse nosso mercado querendo se posicionar como expert cedo demais, né? Então, você tem potencial para ganhar dinheiro. E eu sempre recomendo, e a gente nem conversou sobre isso antes, mas eu sempre recomendo a pessoa começar a trabalhar. Cara, quero ganhar dinheiro no digital. O que eu faço? Vou vender o meu infoproduto? Nunca vendi nada. Não. Você é jovem, quer ganhar dinheiro no digital? Começa a trabalhar com alguma coisa, alguma profissão de bastidor. Vai ser social media, vai aprender a mexer num Photoshop, vai aprender a mexer num Canva. Aprende a editar no celular. Tem oportunidade para tudo. Porque para você, de fato, criar algo grandioso, você tem que dominar uma expertise. Né? Tem que dominar uma área de conhecimento para depois você começar a propagar. Então, existe uma jornada do mentor, do expert, que não tem como fugir do acúmulo de tempo. De você ter repetido aquilo ali várias e várias e várias vezes. Então, e eu deixo esse aviso muito
para muita gente, fala, cuidado com os mentores, né, ou quem se posiciona como expert, mentor. Agora eu já estou vendo, Mackenzie, o mentor de mentores. Eu acho que o próximo nível vai ser mentor de mentor de mentores. Ela tá voltando da pirâmide. Você vai indo. Daqui a pouco alguém vai achar que é pouco, vai falar que ele é mentor de mentor de mentor de mentores. Porque você tem sempre que dar um nível. Então, se você está nesse nosso mercado, acho que tem 2 pontos assim, muito importantes que falam sobre muito do nosso papo aqui de cabeça de negócios, de pensar com seriedade, se você quer entrar no mercado, quer ganhar dinheiro com o infoproduto, não existe só um único caminho. Você falou aqui é essencial. Existem diversos outros caminhos de você trabalhar no mercado, começar a ganhar experiência. Uma coisa que é fantástica é trabalhar com pessoas que já estão no mercado. Então encontra o expert mais próximo de você e vai trabalhar na equipe dele. É incrível você acompanhar um lançamento, acompanha, trabalha, entende? E se você está olhando para comprar um infoproduto, muito cuidado com esses posicionamentos de mentores e experts com a pessoa que não tem uma história naquilo. Olha sempre a história da pessoa. Costumo dizer que a melhor rede social para você dar um check no mentor, no expert, não é o Instagram. É o LinkedIn. Então você vai, encontrei esse mentor no meu Instagram. Procura essa pessoa no LinkedIn, vê de fato lá o histórico, as empresas que ela trabalhou, as referências que a pessoa tem ali embaixo. As referências, onde ela passou, quanto tempo ela está dentro do mercado. Tem ali uma consistência, ok, essa pessoa tem uma bagagem nesse mercado para transmitir um conhecimento. Mas são cuidados que a gente precisa tomar para entrar com seriedade, porque nesse nosso mercado, é um mercado que ele está em expansão. E você está acompanhando a Hero, o mercado está em expansão gigante, assim, frenética, e muito do que a gente vê no mercado, ele é efeito colateral disso. Uhum. Mercados em grande crescimento, em grande expansão, tem um monte de coisa positiva, porque, cara, tá tudo crescendo, igual a Hero, vai crescendo pra caramba. Também tem efeitos colaterais de mercados em grande expansão. Muita gente desavisada, muita gente entrando no mercado sem um profissionalismo, mas o mercado vai amadurecer. A gente trabalha todo dia aqui na Hero, por isso que eu começo o podcast falando, a gente está aqui para jogar real no digital, que esse mercado vai amadurecer e é um mercado gigante. E uma real que a gente tem que mandar também, assim, eu sou um cara que muita gente não me conhece, não sabe quem eu sou. Aí quando ela começa a conversar comigo, começa a pesquisar meu histórico, começa a perceber que ou ela já usou alguma coisa que eu fiz, ou ela admira alguém que já trabalhou, que eu já trabalhei, ou que eu já fiz alguma coisa. Então, assim, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade talvez por ter sido gago, essa coisa toda, eu tenho pouca paciência de ficar firulitando na internet, sabe? De ficar... você me conhece bem, sabe disso. Eu não fico borboletando, cara. Eu sou o cara de chegar lá e criar. Então, tô sempre envolvido em um monte de negócio diferente e tô fazendo business. Ou eu sou sócio, ou eu investi, ou tô trabalhando, ou tô em algum projeto. E aí, o que as pessoas falam assim, mas eu não tenho uma audiência gigantesca. Meu Instagram não tem pouca gente me seguindo. Mas as pessoas que estão ali, quando as pessoas vão ver quem me segue e quem fala comigo e quem vem pedir orientação para quem que eu tô acompanhando, fala assim, caramba. Ou então foi com aquele vídeo do Manuel, porra, né? Isso é estrada, né? Tipo, isso é resultado, é tempo, é consistência. Então, tem muita coisa que no digital, por mais que seja mais rápido, mas também vai dar tempo, vai precisar de tempo. Para quem ouve a gente, isso pode ser um alento, porque, cara, tenha paciência. Você não precisa ficar milionário em uma semana, né? Vai com calma, pô. Não. Tem um tempo. E tem uma coisa que o Jim Carrey fala que é muito legal, que todo mundo tinha que ser rico e famoso para entender que um dia a felicidade não está em ser rico e famoso. E eu te falo isso porque, assim, eu fui um cara que dava entrevista na MTV, né? Tava envolvido com o mercado artístico. Na época do Videolog, Porta dos Fundos passou lá, que na época ainda era Anões em Chama, Felipe Neto, uma pancada de gente que tá lá, que tá em sucesso hoje,
teve conteúdo. Nasceu lá, né? Nasceu no Videolog. Eu conversava com essas pessoas. Isso que é doido, né, cara? Ainda hoje em dia, eu tenho um braço muito pesado na área de entretenimento, né? Então, estou sempre produzindo conteúdo, fazendo coisas, ou estou nos bastidores em produção de coisas muito grandes, gigantescas. Então, assim, então, às vezes, quando eu chego num lugar, às vezes tem pessoas muito conhecidas e famosas, e aí essas pessoas vêm falar comigo, assim, porque eu tenho uma proximidade com elas, por outras coisas que eu já fiz. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, entre fama e prestígio, a gente precisa saber o que é mais importante. O que você está buscando? Fama ou prestígio, né? Eu tenho muito prestígio e eu fico muito feliz com esse prestígio que eu tenho, que foi construído ao longo do tempo. Né? Eu acho que isso tem assim... Tamo aqui, Edu, porque assim... Eu e Mackenzie, você vê que o papo vai ficando um papo de galera das idades. Daqui a pouco a gente tá... Você vai controlando a gente aí, porque eu já ia puxar uma aqui, que isso tem muito a ver com maturidade, mas maturidade não necessariamente a ver com idade, mas com maturidade de já ter vivido muitas experiências, e acho que isso, já por te conhecer há um tempo, isso vai criando uma visão de mundo, um entendimento de mundo, né, que quando eu pelo menos olho para trás na minha jornada, acompanhei muito da tua jornada, a gente olha para trás e fala, cara, tem uma estrada aqui, uma consistência, tem uma construção no que foi feito, e hoje você vê o resultado, não é um resultado que veio do dia para a noite, né? Acho que isso que às vezes é um ponto que a galera que está no nosso mercado, esse mercado em ebulição e tal, às vezes dá até umas noias na cabeça, porque essa relação de trabalho, esforço e tempo, ela às vezes está descalibrada. As pessoas acham que começou um negócio digital hoje, começou infoproduto hoje, na segunda-feira que vem a pessoa está frustrada. Fala, mas por que você está frustrado, meu querido? Não faturei 10 mil. Fala, mas quanto tempo você começou? Não, comecei semana passada. Pô, aí eu mando aquela, na minha época, para emitir a primeira nota fiscal foi um trampo. Ainda mas tem gente que nem emite nota fiscal. Tem gente que nem vai fazer isso. Mas assim, é uma parada que, às vezes, quando a gente conversa com empreendedores, assim como você, que tem um tempo de estrada e tá há bastante tempo com consistência fazendo uma parada, isso que é diferente, é que você tá há muito tempo fazendo com consistência o que você faz. Isso a gente consegue contrabalancear e passar para a galera que está assistindo a gente, você que está assistindo essa visão. Eu queria até que você comentasse um pouco dessa tua visão mais aberta sobre essa questão da ansiedade, do tempo. A galera frustrada porque não fez 500 mil. Ah, e quanto que você começou? Comecei mês passado. Às vezes a gente vai, tem momentos que eu, sem sacanagem, fazendo esse desabafo aqui, mas tem momentos que eu falo, gente, deixa eu conversar. Eu entro em alguns debriefings de lançamento que parece assim, velório. Você vai lá no debriefing de lançamento e tá lá o estrategista, cabeça baixa, o expert chateado. Aí começa a falar lá a agência, a gente entra, né, para apoiar e tal. Aí começa, não, esse lançamento não foi dentro do que a gente imaginava, ele só deu 400 mil, a gente investiu 100, então assim, a gente estava esperando 900. Falou, gente, calma aí, porra, tá ligado? Vamos cabeça de empreendedor, pô, a parada deu super certo, galera. Já não tô... Paga as contas, paga o seu salário, pega o que você ganhou, bota um pouco guardado, pega o restante, investe no próximo ciclo e vamos partir pra cima, pô. A galera igual triste, aquele pinguim de Madagascar, né? Qualquer voo que você desça e saia andando é um bom voo. Exatamente. Cara, a galera não tá... A galera... É difícil de falar, cara, sobre isso, né? Essa vontade, essa ansiedade de ter... Eu acho legal, eu acho que é importante... Essa ambição, eu acho que é positivo, inclusive. É muito positivo e necessário, mas saber olhar para as coisas e ser feliz pelas pequenas vitórias, eu acho que isso aqui vai fazer as pessoas chegarem mais longe. Top, Mac. Edu, como que você tá aí de pauta? Não, só entrando um pouquinho nesse assunto eu também. Eu aqui vou viajando, vai me segurando aí, Edu. Não, mas eu acho que uma coisa que é interessante, assim, que vocês
trouxeram hoje, e acho que vários papos que a gente tem, não só aqui, mas nos outros materiais que a gente faz sempre, né, que fala sobre a importância de você ter a cabeça de um... que começou o papo aqui, né, a cabeça do empreendedor, né, de saber que, por exemplo, assim, a pessoa faz um lançamento, uma coisa que acontece é que se ela teve um lançamento muito bom, se o próximo dela for um pouco menor, ela vai ter esse pensamento, né, ela vai ter essa visão de que as coisas caíram. Mas aí também tem a importância de você entender que nem sempre vai estar naquele nível e que você tem que se proteger para os próximos meses, né? Acho que isso é uma coisa também bem importante de você ter essa consciência, né? Saber gerir o recurso, né? Saber Exato. gerir. Acho que isso é uma cabeça que o Mackenzie falou bem no início. Eu olho uma planilha e eu entendo um negócio. Você pensar o teu negócio, pensar o business, o que para mim, assim, sempre foi muito comum, né? Então, por estar empreendendo, né, com tecnologia, eu criei minha primeira empresa com 16 anos. Tipo, depois uma série de empresas, e as empresas crescendo e muito focado em negócios, fazer coisas escaláveis, captar investimento e tal. O nosso mercado, o mercado de infoproduto, ele tá meio, né, nessa intersecção, assim. Você tem o mercado de conhecimento, junto com o mercado de empreendedorismo, o mercado de tecnologia, o mercado de mídia. Você tem vários nichos ali se juntando que dão o nosso mercado. E em vários dos momentos, o bloco de empreendedorismo, o bloco de negócios, ele perde força. E aí você vê negócios que teriam um potencial gigantesco de fazer muito mais grana, de gerar muito mais impacto nas pessoas e de fato serem grandes business de educação, transformando a vida da galera, gerando renda, gerando impacto, que às vezes param no meio do caminho porque quem está ali à frente não consegue dar um passo de negócio, né? A pessoa ela fica estagnada, ela não consegue dar o próximo passo. E isso a gente vê, assim, todo dia eu vejo isso acontecendo na Hero e, cara, é uma das coisas que motivou a gente fazer aqui o podcast, tá trazendo isso aqui hoje, Mike. Cara, trazer papo de business, trazer papo de negócio para essa galera. E puxando esse gancho para te fazer puxar um assunto contigo, que é as cagadas que os empreendedores fazem, assim. Imagino que assim como eu, você deve ter feito algumas, mas vamos deixar as nossas quietas. E vamos falar do que você mais vê acontecendo de erros de negócio. Cara, então vamos pensar assim. Quem está ouvindo a gente vai empreender, vai entender, pelo amor de Deus, se você está ouvindo a gente até agora, você já deve ter entendido que se você é um infoprodutor ou uma infoprodutora, você tem um negócio, tem um business. Você não tem uma outra coisa. Você tem um negócio. Teu negócio é um negócio de conhecimento. Mas é um negócio. Tem que faturar, tem que ter lucratividade. Mackenzie falou disso pra caralho. Reserva de caixa. Reserva de caixa. Né? Tem que pensar em pagar a galera. Tem que emitir nota fiscal, senão daqui a pouco vai dar treta pro teu lado. Ok, você tem um business. A pessoa que já entendeu isso, Mac, e ela tá agora, a gente indo para a nossa última milha do nosso papo. O que ela deveria ter cuidado ou se atentar para não cair nos erros que você vê muitos empreendedores cometendo por aí? Eu acho que o ponto principal é entender a essência. Por que existem as empresas? De onde elas nasceram, né? Elas nasceram para melhorar a vida das pessoas na comunidade ao qual elas estavam inseridas. O mercado mudou muito. Antigamente a gente falava sobre os 4 P's do marketing, que é preço, praça, produto e promoção. Hoje o negócio está na internet, então não tem praça, né? O preço ele varia, então o preço é complexo. O produto ele é digital, é um infoproduto, então às vezes ele não é físico, né? Como é que você faz uma promoção? Como é que você divulga isso? Então tem que entender a essência do negócio. Então as empresas, elas não existem para dar lucro a todo custo. Elas não existem para ser globais. Isso é uma consequência. Elas existem para melhorar a vida das pessoas ao qual elas estão envolvidas. Dito isso, depois que a gente olha para isso, você precisa ver, eu estou melhorando a vida das pessoas? Eu estou melhorando a minha própria vida? O que eu estou entregando de valor? Aí quando a gente volta lá no Osterwalder,
Um modelo de negócio significa a entrega e captura de valor por parte de uma organização. Então é um ciclo. É o ciclo de entrega, eu te entrego algo e em troca eu capturo algo de valor. E isso faz com que eu consiga continuar te entregando algo e fazendo isso crescer. Então a gente tem que entender esse primeiro ponto. E o que você tem que tomar cuidado em relação a isso? Principalmente é entender que esse ciclo ele pode ser finito, ele pode não simplesmente não ser um business que vai ser um negócio gigantesco. É o que a gente chama de lifestyle business. É um negócio que é para você se divertir. Então, por exemplo, eu tenho um negócio no meu portfólio hoje que eu tô numa fase de alimentação saudável. Opa, parabéns. Né? Sabe que eu tô perdendo agora peso. O Mac Maromba chega lá. Se segura aí, Bambam. Segura aí o... Vai pegar o shape. Vou deixar o Cauã. Depois que eu virar o Cauã, vou virar o Dwayne Johnson. No projeto Cauã. The Rock. Cauã é só a V1. Minha V1. O Cauã é meu V1. E aí, assim, é um negócio que eu curto pra caramba, sabe? Então, como é que eu olho? Então, eu tô sempre olhando business de wellness, eu tô sempre olhando business que são ligados à alimentação saudável. Como que eu posso transformar isso num negócio que o negócio seja gigantesco? Então, mas ao mesmo tempo, eu olho isso como um hobby, a minha diversão olhar para esse negócio. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas estão entrando... não é uma crítica, tá? Mas a JBS, por exemplo, quando você vai falar da JBS, ela fala que é o maior produtor de proteína animal do mundo, né? Então, ela teve que industrializar sabe? O que a JBS é um açougue. Na boa, ela mata um boi e vende carne, velho. É isso, entendeu? É um açougue. Só que o cara construiu, gourmetizou o bagulho, industrializou e é um conglomerado gigantesco. Só que para chegar nesse ponto, você diminui a qualidade, você muda o teu processo produtivo. A mesma coisa é aquela de marmita. Esqueci agora, tô dando um branco. Que tem no app. O iFood? Não. Happy? Tem uma que você escolhe a comida ali, enfim, esqueci agora, deu branco. Mas enfim, Depois cara, os caras vendem marmita, velho. Não tem outra alternativa, entendeu? Então, você tem que entender até onde o seu negócio pode chegar. E aí o mercado já desenvolveu uma metodologia para você poder estudar isso de uma maneira inteligente, que é o que a gente chama de TAM, SAM e SOM. Né? O que é o TAM? Né? TAM é a boca do funil, é o Total Addressable Market, é o mercado total endereçável. Tá, beleza, eu estou produzindo um negócio aqui para seres humanos. 8 bilhões de pessoas no mundo, legal. Mas aqui eu tenho um SAM, né? Que é o Service Addressable Market, né? Qual desse mercado de pessoas humanas, aonde que eu consigo servir? Eu consigo servir em São Paulo, 16 milhões de pessoas. Legal. Mas quem pode consumir? Homens de até 30 anos. Aí isso afunilou mais ainda. Então a gente precisa entender isso para que não gere aquela frustração do voo de galinha. Né? Faz total sentido. Então a gente precisa olhar para isso. Então um erro gigantesco que as pessoas fazem é achar que o que elas estão envolvendo e desenvolvendo é algo infinito. Que é para todo mundo. É para todo mundo sempre, sabe? E não. A segmentação, ela é uma das maiores estratégias de crescimento e de consolidação. Então você precisa entender. E aí essa segmentação vai te ajudar a atingir o resultado que você imagina. Até para calibrar a expectativa e puxando um gancho com uma coisa que eu lembro de ter falado, acho que foi ontem com um cliente. É muito legal você ficar rico, milionário, com o mundo de infoproduto, tá todo mundo sempre falando disso. Mas no futuro, na minha visão de futuro, cara, todo mundo vai ter um infoproduto. Mas não necessariamente todo mundo vai estar milionário com isso. E vai ter muita gente que vai ter o infoproduto como uma renda complementar. O cara vende um e-book, vende um curso, vende um conteúdo dele, mas ele não botou energia naquilo. Para ele não faz sentido aquilo ser o principal business, mas ele tem aquilo ali. Mas qual é o ponto? Tá alinhado à expectativa. Ele não vai ficar frustrado porque fez 10 mil, porque para ele é uma renda complementar. Então faz muito sentido de esse erro que você está colocando da pessoa não entender
primeiro, se o negócio, se ela vai, se faz sentido o negócio ser grandão ou não, e até por quanto tempo vai durar esse negócio, né? A pessoa acha que vai ser grande, talvez não é um negócio que caberia ser, e alinha a expectativa diferente, ou acha que o negócio vai durar para sempre, também não se reinventa, né? É igual o transporte por aplicativo, né? O Uber, por exemplo. O Uber não nasceu para ser a fonte principal da renda de ninguém. Ele nasceu para o seu commute. Então, eu vou para o meu trabalho e volto do meu trabalho, eu uso esse trajeto para dividir a conta para ganhar uma renda complementar, pagar o combustível ali da galera. Né? No Brasil, as pessoas usam o Uber muitas pessoas como sua renda principal. É igual o infoprodutor. Se você é infoprodutor e você tem só o infoproduto como a tua renda principal, você é um motorista de Uber no futuro. Porque no futuro, o Uber vai ser o que o Uber é hoje, que deveria ser, né, a renda complementar das pessoas. Vou para o aeroporto, vou do aeroporto, isso aqui. Por exemplo, eu de vez em quando, eu não gosto de dirigir sozinho. Então, às vezes eu vou fazer uma consultoria, vou para algum lugar, por exemplo, vou para Cascavel, que tem indústria lá. Então, vou mais fácil para Foz do Iguaçu. São 150 quilômetros entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Eu não gosto de dirigir sozinho. Então, eu vou lá e coloco no BlaBlaCar. Eu coloco. Não só pelos custos, mas porque eu gosto também de ter companhia. Então, conheço um monte de gente diferente. Uhum. Quantas outras oportunidades eu vou ter para conhecer gente diferente? Gente que eu nunca encontraria, por acaso. Então, eu uso o acaso para me ajudar a conhecer essas pessoas. Então, eu vou lá e dirijo esse pedaço e boto no BlaBlaCar. A mesma coisa é o Uber. Então, eu acho que o o Uber, o 99, esses aplicativos são hoje, é o que vai ser o infoproduto no futuro. As pessoas, quase todo mundo vai poder ter, nem todo mundo vai querer fazer, mas quem fizer vai estar sendo um complemento de renda. Isso é interessante. Sim. Sobre a segmentação, uma coisa que eu queria comentar também é que por mais que você tenha um produto que ele possa atingir um público maior, o legal de você segmentar é porque ele fica muito mais fácil de você fazer as suas campanhas. Então você pode pensar, por exemplo, assim, vamos supor que o teu produto ele tenha um público A, B e C que você pode atacar. Mas se você tem um valor específico que você vai poder fazer campanha nesse momento, faz muito mais sentido você pegar primeiro o público A. E depois eu consigo o A e o B. Você consegue adicionar essas coisas fazendo campanhas específicas, com criativos específicos, mas é sempre melhor você ter essa segmentação, né, para pensar dessa forma. Eu tenho uma sugestão para isso, mais do que pensar em segmentação especificamente. Tem uma teoria que a gente fala nos Estados Unidos. Desculpa estar toda hora falando dos Estados Unidos, porque eu acabei de sair, passei 3 anos trabalhando numa empresa americana, né? Então, lá em Miami, num fundo de investimento, então é por isso que a cabeça está muito lá ainda. Mas existe uma coisa que a gente fala chamada low hanging fruit, que é a teoria da fruta baixa. Então, imagina o seguinte, você está chegando no parque, tem um parque que eu gosto muito que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é o Parque das Nações Unidas. Lá tem uma mangueira gigante. Então, quando eu vi a mangueira a primeira vez, eu olhei, a mangueira estava super carregada. Eu falei, nossa, adoro manga. À medida que eu estava chegando lá, chegando perto desse pé de manga, uma manga caiu no chão. Aí eu falei, caramba, caiu uma manga, tá tudo madurinho. Quando eu fui pegar, tinha uma manga assim, à altura da minha mão. Aí o que eu podia fazer? Aí quando eu olhei, tinha a manga até lá no topo, cara. E aí eu falei, caramba, cara, porra, vou comer manga hoje. Gostei, curti. Geralmente o empreendedor, quando ele tem uma ideia, é igual quando se fosse uma manga desse pé. Isso que acontece, ele não quer pegar a manga que acabou de cair. Ele também não quer pegar, às vezes, a manga que está na altura da mão dele. Às vezes ele quer pegar a manga que está lá no topo, a última tem que subir, tem que cutucar para cair, entendeu? Isso que significa? Ele quer fazer, às vezes, a ideia mais difícil, mais complexa, mais... Não precisa, cara. É igual, assim, cara, pega a que está mais perto, a mais simples, mais próximo, e saboreia aquilo ali, se satisfaz com aquilo ali, e depois você vai criando novas estratégias, compra um cesto para pegar as outras mangas. Mas agora, cara, se tem uma manga no chão, cara, é igual o Guy Kawasaki falava, se tem dinheiro na mesa, se você não pegar, alguém pega, parceiro. Então, assim, aproveita o que tá agora, faz o simples, faz o rápido e faz o barato. Porque se você tentar fazer o simples, o rápido e o barato, e se der errado, tá tudo bem. Porque você errou simples, errou rápido e errou barato. Entendeu? É essa a estratégia. Quem não consegue fazer o simples, rápido e barato, dificilmente vai conseguir fazer o demorado e caro, né? Não vai conseguir. Dificilmente vai fazer. Exatamente. Bizarro.
Mac, estamos chegando aí ao final do eu não Hirocast. vou embora. Inimigos do fim. Agora que a voz melhorou, cara. Como o tempo passa, né, cara? E a gente tá aqui, já batemos vários e vários assuntos. Mas, assim, eu queria, antes, ver se o Edu tem mais alguma pergunta, algum ponto. Não, na verdade, a pergunta que eu ia fazer já era também caminhando um pouquinho, mas eu queria saber, assim, a gente falou muito aqui de futuro, internet 3.0. Eu queria saber quais são os seus projetos, assim, para futuro aí. Então, Próximo. cara, meus projetos é V1 virar o Cauã Raymond, V2 virar o Dwayne Johnson. Tá, esses Então, já estão bem colocados. definidos, a Já galera estão na anotou. pedra. Já tá ali, tô aqui, já aqui, né? Mas basicamente assim, eu gosto muito do Murilo Gun, né? E aí eu brinco que ele fala o hard work papai. Eu falo que eu sou do smart work papai. Então assim, eu quero trabalhar cada vez menos, cara. Então assim, eu tô tentando, passei dos 40 anos agora, né? Então eu quero fazer cada vez menos coisa ou coisas muito específicas que possam gerar um impacto muito grande. Então, eu tô hoje envolvido em alguns projetos, em especial numa holding de participação em investimentos. Então, tô tocando hoje uma frente de marketing na agência Nonstop. Então, quem ainda não conhece, a Nonstop é uma das principais produtoras hoje de influenciadores e infoprodutos do Brasil. Tem grandes nomes como GK, Whindersson Nunes, Patrícia Ramos. Enfim, são gigantes. Tô tocando alguns outros projetos, investimentos menores, maiores, outras coisas, mas eu tô sempre olhando para algo que possa me trazer felicidade e tranquilidade, cara. Então, assim, eu tô tentando evitar ou algo que possa gerar algum impacto de transformação. Então, eu gosto muito de coisas de wellness, qualidade de vida, saúde, e eu tenho me divertido também muito com Web 3.0, assim. Outro dia eu participei de uma gravação também sobre um brainstorming sobre a gente pega uma empresa e como que a gente pode trazer Web 3.0 para aquela empresa. Então, foi uma gravação super legal. Então, cara, é isso. Coisas que me permitam estudar. E a coisa que mais tem me permitido estudar hoje é ensinar. Então, hoje eu tô com um produto na Hero, né? Que é um... Opa! Eu tô criei um grupo de conselho colaborativo que só poucas pessoas podem comprar e entrar. Não é que poucas pessoas possam comprar, mas é um produto que, assim, eu tenho hoje me dedicado a me tornar um conselheiro de empresas. Então, quanto mais eu consigo estimular as pessoas a compartilhar o conhecimento delas, mais esse conhecimento fica colaborativo. Então, ajuda as pessoas a criarem bases de conhecimentos. Então, eu criei um produto chamado Indelevel, que por si só a palavra significa aquilo que não se muda, aquilo que não é efêmero, aquilo que é firme. Uma palavra em português que poucas pessoas conhecem. Verdade. Indelevel. Então, chama-se Conselho Indelevel. Tá na Heroes Park. Contei muito com a ajuda de vocês para lançar essa operação. A gente está com o carrinho fechado agora, porque a gente está com uma turma de 150 dias que vai acabar em maio. Então, já a partir de abril, a gente já vai abrir um novo carrinho para poder estimular, para cada vez mais empresários possam ter essa experiência de ter um conselho, né? Ter pessoas do mais alto nível compartilhando e colaborando com o teu sucesso. Isso é que a gente imagina que pode ser legal. Top, Mac. Cara, que jornada, que história. Galera que quer te encontrar, como é que faz? Deixa Cauã Raymond. O meu site, eles te acham? Beleza, meu site oficial é omac.com.br. Lá você pode encontrar todos os meus canais, ou então você pode ir direto no meu... Eu criei um Linktree para mim, porque assim, eu acho o Linktree legal, mas quando vai no Linktree, eu deixo o cookie lá no Linktree. Aí eu criei o meu próprio. Opa. É omac.com.br, omack.com.br/hub. Lá tem todas as minhas redes sociais, ou então no meu Instagram, meu LinkedIn, meu Tinder, meu Grindr, tá tudo a mesma coisa. É MACKEENZY. Ou então você pesquisa pela hashtag Segue o Mac, você vai me achar em algum lugar. Não é difícil de te achar, né? Não. Tá em tudo quanto é lugar, galera. Pessoal, então visitem lá o Instagram, as redes sociais do Mac. Com certeza tem muito mais coisa. Aqui a gente esbarrou na superfície do que você pode ter de conteúdo lá interagindo com o Mac, nos seguindo ele. Cara, quero te agradecer muito por esse tempo. Eu sei que a agenda sua foi corrida, o time aqui batalhou para conseguir fechar esse dia aqui contigo, você tá aqui com a gente. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente, bater esse papo. Cara, obrigado, Edu, obrigado, Rafa.
Obrigado, Nilson. Obrigado toda a equipe da Hero. Cara, todas aqui, dezenas de pessoas, cara, jamais passou já centenas já. Então, de pessoas que são sempre muito carinhosas, muito queridas comigo. É uma honra estar aqui. E contem comigo sempre. Espero poder voltar aqui. E vamos fazer um novo aqui vou fazer um desafio. Eu e o Strider. O Strider é o cara do arquétipo da comunicação. E eu ouvindo falar de pitch também aqui pra gente poder... Olha que essa combinação fica bombástica, hein? Vai ser quente, cara. Vai ser quente. Tem umas ideias aqui, vai dar muito certo. Então, simbora. Obrigado pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Obrigado pela participação mais uma vez. Top. Valeu, Mac. Você que assistiu a gente até aqui, olha só, já sabe, né, Edu? O que a galera tem que fazer aí? Quais são os recados? Passar aqui, né, gente? Se você tá aqui e já chegou até esse ponto, por favor, deixa o like lá que ajuda a gente pra caramba, né? Que foi um conteúdo super legal. Sim. Se você é novo aqui, seja bem-vindo a Heroes Park. A gente tem conteúdo que vai mudar o seu jogo todos os dias. Então vamos lá, se inscreva aí no canal pra não perder mais nada e tá com todos os conteúdos em dia aí com a Heroes Park. Aliás, tem bastante coisa pra você ir pra trás ali, pegar a matéria, né? Tudo. E sempre deixar aquele nosso desafio. Qual que é o desafio de hoje, Rafa? Pra quem que tem que mandar isso aí? Galera, seguinte, você tem que achar aquele teu grupo de zap aí que você tem das galera que tá sem entender de negócio. Sabe aquele grupo que você vê lá, a galera que não entende empreendedorismo, não entende nada, você vê que tá batendo cabeça. Você vai pegar o link desse podcast e vai falar, toma esse conteúdo aí que vai te ajudar, um papo cabeça. Você vai distribuir para os seus amigos que querem empreender, estão batendo cabeça, não desenvolveram pensamento de negócio. Eu sei que você tem essa pessoa aí no Aquele teu network. amigo que falou que vai abrir uma paletaria mexicana nessa altura do campeonato. Isso, nesse nível. Abrir uma locadora, videolocadora. Vai ficar milionário do dia pra noite com opções binárias. Franquia de perfume. Milionário com opções binárias, que agora tem essa moda aí. Forex. Exatamente. Então você vai Investidor de Forex. Você vai pegar o link, vai clicar em compartilhar e vai salvar a vida do seu amigo com esse conteúdo aqui alto nível, certo, E o que é legal que é o seguinte, o importante não é você ser rico, é você ter amigos ricos. E eu posso Isso falar com propriedade. Então, se você faz seu amigo ficar rico, ele vai ser eternamente grato a você. Exatamente. Você pode ser o novo amigo do Neymar. O novo Barça. Muito show, galera. E é isso, tá aí o desafio. Deixa teu comentário aqui, a gente tá sempre estimulando também, manda dúvida e tal. Reforçando o like, ajuda a Edu. Edu, o cara aqui do YouTube, olha a carinha dele. Senta o dedo no like, pede aí, Edu, mais likes, mais assinar Surra o de canal. like. Por favor, gente, like. Pode mandar dislike também, que é bom também. E é isso, galera. Foi um prazer imenso estar com vocês em mais um HeroCast. Agradeço muito, de novo agradeço o Mac por ter aceitado estar aqui batendo esse papo com a gente. Valeu, Edu, sempre um prazer dividir a mesa aqui contigo. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Valeu, galera. Até mais.